Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus, episódio número 150. Como de costume, tenho alguns novos mecenas para agradecer: João Faísca, Rui Ferraz, Ana Sofia Rodrigues, Sandra Costa, Luís Moura e Joana Santos. Já sabem que o apoio dos mecenas é muito importante para tornar este podcast sustentável. Há quem o faça há vários anos, há quem decida apenas apoiar durante um período, mas ao fazê-lo todos estão a contribuir para que o 45 Graus continue. Se não puderem ou não quiserem tornar-se mecenas, podem sempre ajudar o 45 Graus seguindo o podcast no Spotify ou na aplicação que usam, classificando-o positivamente e também, claro, divulgando entre amigos e familiares. No fim de semana passado, decorreu mais uma sessão do workshop de pensamento crítico, desta vez em Coimbra. Foi um excelente grupo, como sempre, tenho tido imensa sorte. Ainda não será já nas próximas sessões, as próximas são já este fim de semana no Porto, mas surgiu a ideia, neste workshop, que me parece prometedora, de começar a incluir um almoço no programa. No fundo, fazer a coisa à portuguesa. Obrigado também ao nosso espaço em Coimbra, o Hotel Coimbra Aeminium, que tem um excelente espaço e pessoal muito simpático. Por isso, se passarem por Coimbra, recomendo vivamente que fiquem lá alojados. Na semana passada estivemos também em Bruxelas, na Comissão Europeia, juntamente com outros criadores de conteúdos, para usar a expressão deles, europeus. O convite partiu da DG Connect, o departamento da Comissão responsável pelas políticas na área do digital. Foi muito interessante passar 2 dias a discutir a visão europeia sobre vários temas nesta área, a começar pelo tema mais quente, a inteligência artificial. E foi, sobretudo, muito bom perceber que há vontade na Comissão de se aproximar dos cidadãos e contrariar aquela imagem da política europeia como distante e opaca. Hei de voltar a estes temas num episódio futuro do 45 Graus. Mas por agora, vamos ao episódio de hoje. Como sabem, sobretudo os ouvintes mais antigos, o 45 Graus é para mim, em grande medida, um pretexto para aprender mais sobre temas que me interessam. E há um tema da nossa história, e mais importante, da história mundial, que eu já tinha há muito tempo vontade de explorar melhor: a viagem de Fernão de Magalhães. Todos nós aprendemos na escola os factos básicos. Que Magalhães foi a primeira pessoa a fazer a circunnavegação, ou seja, a dar a volta ao mundo, e assim ficou a conhecer a verdadeira extensão da Terra e, de caminho, apercebeu-se de que o mundo é, na verdade, muito mais água do que terra. Mas quando começamos a escavar o tema, percebemos que há nesta história muito mais do que apenas esses factos. Para além de dar a volta ao mundo, a armada liderada por Magalhães conseguiu a proeza de passar, à primeira tentativa, o estreito que contorna o sul da América. Uma passagem desconhecida, labiríntica e cheia de correntes traiçoeiras. Há quem diga, e eu concordo, que se o colocarmos na devida perspectiva, foi um feito ainda maior do que a ida à Lua. Basta pensar, por exemplo, no equivalente do lado norte do continente americano, a chamada Passagem do Noroeste, por cima do Canadá e do Alasca, que só se conseguiu atravessar de uma só vez no início do século XX, há pouco mais de 100 anos. Para além deste feito, os marinheiros da Armada de Magalhães foram também os primeiros europeus a atravessar o Oceano Pacífico, um oceano cuja extensão era até então desconhecida. Perante a dimensão destes desafios, mesmo descontando o aspecto desconhecido, é fácil de adivinhar que o projeto de Fernão de Magalhães foi visto por muitos à época como inusitado e lunático. E só isto já tem os contornos de uma grande história. Mas há também os aspectos políticos da viagem, e esses são igualmente sumarentos. O facto de Magalhães ter ido propor o projeto aos reis de Castela causou em Portugal um grande escândalo e foi visto por muitos como traição. E ao mesmo tempo, em Espanha, muitos viam-no como um agente duplo que verdadeiramente estava ao serviço da coroa portuguesa. E depois, claro, há os detalhes da viagem em si, recheada de grandes façanhas, mas também de obstáculos, privações, violência, motins, traições e mesmo alguns aspectos bizarros, como vão ver. E tudo isto condimentado pela personalidade larger than life de Magalhães, um homem visionário e determinado, mas também autoritário e com tiques de loucura, basicamente disposto a tudo para conseguir o seu objetivo. Todos estes ingredientes estão, por isso, mesmo a pedir para ser transformados num filme ou numa série de televisão, como fez a Amazon, que lançou no ano passado a série Sem Limites, com o ator brasileiro Rodrigo Santoro, no papel de Magalhães, com um sotaque português, devo dizer, irrepreensível. Vale a pena ver. E claro, tudo isto está também mesmo a pedir um episódio do 45 Graus. Foi por isso que decidi convidar para o podcast uma das pessoas que mais sabem sobre a viagem de Fernão de Magalhães. O convidado, José Manuel Garcia, doutorou-se em História pela Universidade do Porto e investiga sobretudo temas da história de Portugal com enfoque nos descobrimentos. É autor de vários livros, dos quais o mais recente se chama, precisamente, Fernão de Magalhães e foi o mote para a nossa conversa. José Manuel Garcia foi também o único português a participar no melhor documentário sobre o tema, feito até hoje, chamado A Odisseia de Fernão de Magalhães, uma grande produção da televisão francesa que tem sido difundida em vários países. Na nossa conversa passámos em revista a viagem de Magalhães, bem como o contexto geral mais abrangente daquele período. A viagem foi longa e cheia de peripécias e por isso, para não se perderem, vale a pena fazer aqui um resumo rápido. Tudo começou, claro, com a ideia para a viagem que partiu do próprio Magalhães e do Rui Faleiro, um cosmógrafo português com grande conhecimento da matéria.
Eles foram propor ao rei Carlos I de Espanha uma expedição às Ilhas Molucas, as chamadas Ilhas das Especiarias, mas através de uma rota alternativa à portuguesa, ou seja, não pelo Atlântico, mas sim pelo lado ocidental do mundo, atravessando o que hoje chamamos o Oceano Pacífico. O contexto geral da altura é bem conhecido, era o do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre as coroas de Portugal e de Castela através da longitude. Um dos meridianos passava, como todos nos lembramos bem, na zona do Brasil, e a ideia de Magalhães e Faleiro era que o meridiano do outro lado do globo, o chamado antimeridiano, passaria mesmo a oeste das Molucas, o que faria daquelas ilhas território da coroa espanhola. E assim foi, partiram em agosto de 1519, a viagem estava prevista para durar 2 anos, mas acabou por durar 3, até 1522. Partiram de Sevilha 5 naus com 270 homens a bordo. A expedição começou por atravessar o Oceano Atlântico e chegou à zona do Brasil sem grandes problemas. Mas aí as coisas começaram a complicar-se e encontrar a passagem sul para o outro lado da América revelou-se muito mais difícil e muito mais a sul do que o previsto. A comida começou a escassear, o frio a aumentar e houve aí um motim liderado por nobres espanhóis. Magalhães conseguiria dominar os amotinados, mas uma das naus acabaria depois por desertar e regressar à Espanha. Encontrar e transpor a dita passagem não foi fácil e só em novembro de 1520, mais de um ano depois do início da viagem, é que as 4 naus restantes conseguiram chegar ao Oceano Pacífico. Apesar das provações que já tinha sofrido, a Armada, ou Fernando Magalhães por eles, decidiu ainda assim continuar, seguir em frente e atravessar aquele oceano desconhecido. E só depois de largos meses sem ver terra, em março de 1521, chegaram às Filipinas, não ainda às Molucas. E é aí que as coisas se tornam misteriosas. Magalhães acaba por estacionar durante largas semanas na ilha de Cebu, em vez de avançar para as Molucas, e acabaria por morrer aí perto, de forma bizarra, num conflito com uma tribo local. Depois, já com Magalhães morto, ainda há um evento digno de um filme, com um golpe do rei de Cebu, em que morrem ou são capturados vários dos outros capitães da Armada. E é só em novembro desse ano que a Armada chega finalmente às desejadas Ilhas Molucas. Aí carregam-se de especiarias, de cravinho, e decidem finalmente regressar à Espanha. Mas optam por dividir o que restava da Armada em 2. Uma das naus iria fazer o caminho já percorrido, pelo Pacífico, mas no sentido inverso, e a outra iria pelo Atlântico. E só esta última, liderada pelo piloto Sebastián Elcano, iria conseguir chegar ao destino quase 3 anos desde o início da viagem e com apenas 18 homens a bordo, completando então a circunnavegação do globo. Durante esta conversa com José Manuel Garcia, percorremos então estes vários aspectos da viagem e eu fui perguntando ao convidado várias dúvidas que me surgiram ao ler o livro dele e ao ver o documentário que referi há pouco. Foi uma conversa muito informativa e acho que mais profunda do que acontece muitas vezes com estes temas da história de Portugal. Por isso, espero que gostem e até ao próximo episódio. José Manuel Garcia, muito bem-vindo ao 45 Graus. Muito obrigado, é um prazer para mim comunicar consigo. Muito obrigado. Vamos falar de Fernando Magalhães, que eu acho que não estou errado se disser que é a personagem histórica portuguesa mais conhecida globalmente, não é? Eu penso que sim, penso que em termos de significado histórico mundial da história da humanidade, eu penso que é a mais importante. Eu, entretanto, uma vez fui confrontado com uma outra figura portuguesa que talvez rivalize em conhecimento em termos internacionais, que é o Santo António. Exatamente, é verdade. Santo António de Lisboa, que não é de Pádua, que morreu em Pádua, sim. Mas eu tenho a sensação que se calhar, sobretudo junto do mundo católico, é o Santo António, mas em termos de mas não sei se é reconhecido como português, não é? Se bem que o Magalhães também não. Esquecem-se. Geralmente o Magalhães apesar de tudo, geralmente é considerado, e obviamente que é mesmo referido sempre como português, acho que nunca foi confundido com os espanhóis. Agora, o Santo António é de Pádua porque morreu lá, mas a verdade é que ele nasceu em Lisboa, formou-se em Lisboa e em Coimbra, portanto, duas referências importantes porque são mais conhecidos que outras figuras também mundialmente famosas, como o Infante Dom Henrique ou o Vasco da Gama, que também são igualmente famosos em todo o mundo e, felizmente, são das mais importantes, embora muitas vezes nós nos esqueçamos de outras figuras fundamentais da história de Portugal e do mundo, como é, por exemplo, não só o Dom João II, mas sobretudo uma figura que muitas vezes anda esquecida, que aliás entrou em choque, e foi por isso que o Fernando Magalhães se tornou famoso, por causa desse choque com o Fernando Magalhães, que é o rei Dom Manuel I. Sim. O Dom Manuel I, para mim, é uma figura esquecida que devia ser relevada em termos mundiais porque foi o primeiro soberano à escala mundial. Ele tinha um poder que exercia a partir de Lisboa, que era uma espécie de centro do mundo. Dele ou do Dom João II? Essa é que é a grande questão. O Dom João II preparou o caminho, mas morreu e não fez as coisas que queria fazer. E o Dom Manuel fez. Enfim, é difícil fazer o contrafactual, mas se o Dom Manuel não tivesse decidido como decidiu em relação ao Fernando Magalhães, ele talvez tivesse feito a viagem, ou uma variante
essa viagem ao serviço da coroa portuguesa. Não, eu penso que... Mas espera, desculpa. Exato, vamos lá, vamos com calma. Como diz os ingleses, getting ahead of ourselves. Muito bem. Vamos começar do início. Muito bem. Quem era Fernando Magalhães? Ora bem, de uma forma tão simples como básica, porque sabe-se muito pouco sobre Fernando Magalhães e as suas origens, mesmo assim sabe-se o suficiente para poder-se afirmar com toda a segurança que o Fernando Magalhães era um fidalgo da Casa Real Portuguesa, que nasceu no Porto, ou tem havido também alguma controvérsia sobre onde é que ele nasceu, mas pessoalmente não tenho dúvida nenhuma, e os factos, ele próprio dizia que era vizinho do Porto, vizinho queria dizer natural do Porto, e os seus pais eram do Porto, e portanto, embora a família na sua origem fosse de Ponta da Barca, não há dúvida que a origem dos Magalhães era de Ponta da Barca e ele tinha familiares em Ponta da Barca, mas ele era do Porto e tinha relações e propriedades, nomeadamente também a Vila Nova de Gaia, e depois ele veio para Lisboa, de Lisboa vai embarcar com o Dom Francisco de Almeida em 1505 e aí começa as suas grandes viagens fantásticas, que ele começa a conhecer metade do mundo, porque ele vai desde Lisboa em 1505, vai para a Índia, para a África Oriental, vai para Malaca, até chegar às Molucas em 1512, que é no outro lado do mundo. Portanto, ele consegue fazer em 12 anos, concretamente entre 1505 e 1512, depois regressa em 1513, ele consegue percorrer todo o Oriente, como aliás era reconhecido mesmo pelo secretário de Carlos V e por todos os, digamos, conhecedores do Fernando Magalhães, que diziam, ele percorreu todo o litoral de todo o Oriente. E é verdade, tão simplesmente como isso. Foi desde a África do Sul, desde Moçambique e Sofala, até às Molucas, que é no extremo oriental da Indonésia. Portanto, de facto, foi um conhecimento fantástico que ele obteve durante todos esses anos ao serviço da coroa portuguesa. A origem dele era basicamente da baixa nobreza, não é? Era um pequeno fidalgo. Ele considerava-se, e era mesmo, de facto, um fidalgo, mas um fidalgo pouco importante, não é? Mas mesmo assim ele conseguiu-se promover devido aos seus feitos, digamos, no Oriente, sempre à volta dos grandes, do Dom Francisco de Almeida, do Afonso de Albuquerque. Ele conseguiu, digamos, um currículo impressionante, daí que quando ele regressa a Lisboa em 1513, ele depois vai logo para Azamor, tem problemas com o rei, com conflitos, com intrigas, e depois aí começa a haver problemas porque ele estava bem encarreirado para continuar a ser capitão de navios para a Índia, e ele queria continuar com os portugueses, mas teve problemas. Era isso que eu ia perguntar, quão reconhecido era ele, ou seja, qual era a reputação que ele tinha enquanto navegador, quer dizer, enquanto marinheiro, no fundo, quer dizer, capitão de navio? Sim, ele era muito conceituado quando veio do Oriente para Lisboa e depois mesmo participou na conquista da Zamora. Aliás, perdeu um cavalo na conquista da Zamora e depois pediu até ao rei para lhe pagar o cavalo que ele perdeu. E o rei não pagou, não é? Ou pagou menos do que ele queria, Parece que não há certeza se ele pagou ou se queria pagar pouco e depois ele queria mais, portanto andaram ali a discutir o preço do cavalo, mas depois o próprio Fernando Magalhães acabou por ficar em Zamora e acabou por ser alvo de intrigas, dizendo que ele tinha sido alvo de corrupção, depois ele não foi, depois voltou, andaram a discutir e ele foi ilibado, mas mesmo assim o rei ficou com má vontade contra ele devido às intrigas, que na corte portuguesa havia muitas intrigas e muitos partidos e lutas e rivalidades, e o Fernando Magalhães não se conseguiu impor, apesar de ele ser considerado muito valente e um homem muito honesto, e era muito duro, portanto era um fiel servidor, mas ele como fiel servidor achava que devia ser mais recompensado e não foi. Sim. Porque há aqui um mistério engraçado, enfim, que é no limite impossível de resolver, em torno de quem ele era realmente, qual era a personalidade dele, quais eram, sobretudo, porque nós estamos obviamente não só a avaliar alguém em relação a quem temos fontes muito parcas, mas também que está a 5 séculos de distância. Não? A personalidade dele era cheia de contrastes, porque ele por um lado era conciliador, por outro era autoritário, por outro era muito amigo dos seus homens, por outro tinha inimigos com quem lutava, quer dizer, tem muitas contradições, mas sobretudo podemos dizer que ele ao longo de toda a sua vida e sobretudo durante a famosa viagem que ele realizou, ele era muito resiliente, era muito persistente e era muito autoritário e de facto tudo isso junto num caráter muito duro, muito austero, muito severo, e de facto foi com a sua autoridade e austeridade que ele conseguiu fazer e tornar-se famoso, porque ele teve experiências muito duras no Oriente e depois na sua famosa viagem tenho a impressão que se não fosse ele, obviamente nunca se conseguia fazer, porque aquilo foi uma resistência aos elementos, aos inimigos, foi terrível, mas ele conseguiu, e depois, enfim, vamos de falar nisso, teve uma morte absolutamente inglória, mas já lá vamos.
vamos, mas é só por ver que de facto as pessoas são persistentes e ele conseguiu, na prática, na minha opinião, conseguiu o seu objetivo, que foi estar perto das Molucas, mas lá chegaremos. Sim. Eu queria começar pela ideia, ou seja, pelo projeto, não é? De onde é que lhe veio aquela ideia? A ideia, já agora para desmistificar um dos mitos, o objetivo dele não era fazer a circunnavegação, era simplesmente ir até às Molucas que ele achava que fazia parte do lado espanhol, de acordo com a divisão do mundo feita no Tratado de Tordesilhas, do lado anti-meridiano, não é? Do lado oposto ao que passa perto do Brasil. E o objetivo era ir lá, ir pelo Pacífico, ele ainda não sabia que existia, não é? Mas ir pelo lado ocidental do continente americano e depois voltar. Portanto, a ideia não era dar a volta ao mundo, mas de onde é que lhe vem essa ideia, tanto quanto nós sabemos? Ele decide propô-la aos espanhóis porque se tinha ficado desavindo com o Dom Manuel I. Mas a ideia em si, de onde é que vem? Ora bem, eu penso que a ideia, tanto quanto eu estudei exaustivamente a gênese da origem do projeto do Fernando Magalhães, ela verdadeiramente só surge em 1516 em Lisboa e depois amadurece em 1517, a altura em que ele se vai então pôr ao serviço do rei de Castela, o Carlos I, que depois é famoso por ser Carlos V, imperador da Alemanha. Mas ele verdadeiramente, há um testemunho que para mim é o mais importante, que foi transcrito pelo grande cronista João de Barros, que conheceu os papéis todos do Fernando Magalhães, conhecia tudo do Fernando Magalhães, o grande cronista João de Barros na Ásia. Ele publicou uma frase que está na origem do diálogo que ele travou, porque a ideia surge num diálogo a milhares de quilómetros entre o Fernando Magalhães e o seu grande amigo Francisco Serrão, que tinha-se estabelecido na Indonésia, mais longínqua, nas pequeninas ilhas ricas de Cravo, e que era quase o dono das Molucas, esse Francisco Serrão, e que ele, em 1514, escreve ao Fernando Magalhães para ele ir ter com ele às Molucas. E o Fernando Magalhães ficou entusiasmado, que ele tinha estado, porque as Molucas são muitas ilhazinhas. E então há umas Molucas do Sul, que não têm as especiarias tão ricas, têm a noz moscada nas ilhas de Banda, mas depois é as Molucas do Norte, Ternate, Tidor, e umas ilhazinhas pequeninas cá no Norte, do Equador, nessas ilhas Molucas, que têm muita riqueza. E o Francisco Serrão conseguiu lá chegar. O seu amigo Fernando Magalhães acabou por regressar, mas o Francisco Serrão, que foi nessa expedição às Molucas, dirigida por António de Abreu, o Francisco Serrão teve imensos acidentes, naufragou 2 vezes, até conseguiu chegar a Ternate, e o Fernando Magalhães veio calmamente para Malaca, de Malaca para Lisboa, mas ficou sempre com aquela ideia de querer voltar ao Oriente. Agora, o que depois o Fernando Magalhães vai escrever ao convite que o seu amigo Francisco Serrão lhe escreveu em 1514, ele vai-lhe escrever uma carta, em 1516, que o João de Barros cita, em que ele dizia ao seu amigo Francisco Serrão: prazendo a Deus, eu estou a citar o João de Barros porque é melhor citar os que sabem como era o João de Barros, prazendo a Deus, cedo se veria com ele, Francisco Serrão, nessas ilhas das Molucas, e que quando não fosse per via de Portugal, por Oriente, pelo lado português, que era o Oriente, seria por via de Castela, por Ocidente. Portanto, que os espanhóis tinham a parte ocidental devido ao Tratado de Tordesilhas. Porque em tal mau estado andavam suas coisas com Dom Manuel I, porque não lhe deu o aumento de 100 reais que ele queria e não o deixou ir ter com o amigo pelo lado português. Portanto, que o esperasse lá, que o Francisco Serrão o esperasse lá nas Molucas, que ele lá iria ter com ele. E, de facto, ficou isso combinado. O Francisco Serrão ficou à espera que o Fernando Magalhães lá fosse ter, por via ocidental, porque por via oriental o Dom Manuel não o deixou, e, portanto, ele aborrecido foi-se pôr ao serviço dos espanhóis, enfim, é melhor dizer castelhanos, porque eles eram mais propriamente castelhanos, e o Francisco Serrão estava à espera dele. Só que o Francisco Serrão teve azar, porque também morreu em 1521, foi envenenado, enquanto estava à espera de uma história teria tido que esperar muito tempo, de qualquer forma. Pois, foi não, mas o Fernando Magalhães estava a chegar às Filipinas, que é a norte, a 1000 quilómetros das Molucas, estava relativamente perto, 1000 quilómetros não é nada, para quem faz milhares e milhares de quilómetros, 1000 quilómetros estava quase a chegar, mas teve azar. Ele chegou às Filipinas no dia 16 de março e está tudo bem controlado. Esta viagem é muito bem conhecida porque tem um grande cronista, que é o António Pigafetta, e tem um piloto que escreveu um diário, que é o Francisco Alves. Portanto, está tudo documentado rigorosamente, conhece muito, há umas duvidasitas, mas conhece tudo. E então, sabe-se que quando ele estava a chegar em 16 de março de 1521, foi na altura que o Francisco Serrão viu-se envolvido em problemas nas Molucas e foi envenenado e morreu, coitado, e já não pôde encontrar-se, até porque entretanto também logo a seguir morreu o Fernando Magalhães. Morreram, eu gosto de dizer, enfim, é um bocado tétrico, mas em 1521 morreram todos. Morreu o Fernando Magalhães, morreu o Francisco Serrão, morreu o Dom Manuel. Portanto, digamos que há assim os protagonistas desta história. Eu gosto de sempre um bocado de moral, na ambição, na ganância de chegar à riqueza, ao domínio, ao fim do mundo e não sei quê, e de ter o poder de todo o mundo,
mas morreram todos. Portanto, digamos que foram os sucessores, neste caso, do Fernão Magalhães, que foi uma figura menor na altura, que depois se tornou famosa, o Sebastião de Elcano, que acabou a viagem de forma ilegal, porque veio pelo lado português. O Dom Manuel, que não queria que o Fernão Magalhães fizesse a viagem, que mandou até persegui-lo, também morreu. Portanto, depois quem ficou com os problemas foi o filho dele, o João III, que teve a dar a negociar com o Carlos V e tiveram de assinar o Tratado de Saragoça em 1529 para resolucionar o problema. Portanto, haverá aqui muitos problemas, mas o Fernão Magalhães, em 1516, quando ele começou a ter estas ideias, há um fidalgo português que diz: ficámos todos muito admirados que o Fernão Magalhães tivesse essas ideias, porque ele em 1516 estava muito sossegado. Ele só não ficou sossegado quando o rei não lhe deu o aumento dos 100 reais por mês no salário, que não era grande coisa, era uma coisa quase simbólica, que o iria promover socialmente. O rei, com as intrigas, não lhe deu o aumento. Aliás, andaram a discutir até o salário, porque parece que ele queria 200 reais, o rei só dava 100 reais, ele queria mais os outros 100 reais. Andaram nesta discussão e depois o Flamengo, então deixe-me ir lá ter com o meu amigo lá ao Oriente. Também não. Então vou-me embora. E então foi assim que o projeto nasceu e ele, quando chegou à Espanha, a Castela, era muito famoso por causa das navegações que tinha feito e prometia, porque ele tinha feito cálculos e tinha mapas e tudo, com o Faleiro, o seu amigo Faleiro, o Rui Faleiro, que tinha conhecimentos astronómicos, embora o Rui Faleiro não é muito conhecido, e ele era um bocado teórico. Na prática, algumas das ideias que ele tinha não eram muito rigorosas, e a gente sabe por documentos, mas a verdade é que o Fernão Magalhães confiava nele para ser o cientista da expedição. Ele era o executivo e ele era o cientista. O Rui Faleiro é uma personagem muito interessante, porque ele, quando o Carlos I lhe concede a autorização para a viagem, eles veem como, quer dizer, se aquilo fosse uma empresa, eles eram sócios a 50% cada um, não é? O Fernando Magalhães e o Rui Faleiro, o que é incrível, não é? Depois o Rui Faleiro, como, enfim, acho que ele era depressivo, ou enfim, tinha problemas de saúde mental, diríamos nós hoje em dia, e portanto acabou por não ir na viagem, não é? Teve que ser substituído, mas ao mesmo tempo é engraçado porque essa parceria mostra o lado, enfim, diríamos, científico ou proto-científico, no mínimo, que a viagem tinha, porque ele era cosmologista na prática, não era? Era um astrónomo, tinha, digamos, o estatuto de astrónomo. Porque o ponto é, a viagem do Fernando Magalhães dependia toda da questão do antimeridiano, não é? Exatamente. Ou seja, do lado de lá do meridiano, traçando o meridiano do lado de lá, através da longitude, onde é que calhavam as Molucas, de um lado ao outro, não é? Daí a importância do Rui Faleiro, não é? O Rui Faleiro tinha a ambição, de acordo com algumas ideias que depois veio saber que estavam erradas, que era a forma da declinação magnética da bússola. Ele tinha um método que permitiria determinar a longitude, e essa era muito difícil de calcular. Era muito difícil, mas mesmo assim era possível, porque havia, através da Lua, dos astros, das posições dos astros, era preciso haver um bom astrónomo para conseguir fazer isso, e nomeadamente o substituto científico do Faleiro, que foi o André de Samartín, que era um astrónomo espanhol que acabou por ter algum protagonismo durante a viagem. Ele conseguia determinar bastante bem a longitude. Portanto, não é completamente impossível, não era preciso cronómetros como se inventaram no século XVIII para conseguir, embora houvesse sempre muitas discussões, porque de facto, quando o Fernão Magalhães tinha feito os seus cálculos com o Faleiro, a verdade é que ele falhou por muito pouco, enquanto os espanhóis diziam que o antimeridiano passava pelo Rio Ganges ou por Malaca, estava a errar mais de 4.000 a 5.000 quilómetros, enquanto que o Fernando Magalhães, nos cálculos que ele fez e apresentou ao Carlos V, o Fernando Magalhães é como quem diz o Rui Faleiro. E o Rui Faleiro, portanto, mas a declaração feita dos cálculos oficiais foi feita pelo Fernando Magalhães, e, enfim, tinha por base certamente o que o Rui Faleiro lhe teria dito, mas a verdade é que o Fernando Magalhães sempre deu a cara e apresentou o documento ao Carlos V, em que ele falhava por quase... Ele achava que, de facto, as Molucas estavam no lado espanhol, castelhano, mas por pouco, uns 100 ou 200 quilómetros. E não estava, mas também por pouco. Mas por muito pouco. Aquilo era uma discussão que havia ali de 400, 300, 400, 500 quilómetros. Eles não, é muito pouco, mas ele achava que valia a pena arriscar, porque ele achava que conseguiria provar, mas falhou, porque de facto depois, quando ele chega às Filipinas, esse é o grande mistério que existe, de acordo com o depoimento do Francisco Albo, que era o piloto principal que acabou por sobreviver a todas estas crises e mortes e dificuldades da viagem, foi o único piloto que escapou entre os 18 que regressaram a Sevilha, porque houve uns que ficaram em Cabo Verde, depois voltaram também, não foram só 18, como se costuma dizer, foram 18 mais uns tantos. A verdade é que o único piloto que ficou foi o Francisco Albo, que aliás era grego, e que tinha feito cálculos muito rigorosos, segundo parece, também baseado no que o San Martín teria lhe dito, que ele é que era o especialista. E então, quando ele chega às Filipinas, ele diz:
As Filipinas estão a 189 graus de linha do meridiano que passava pelo Equador e passava pelo Belém do Pará, pela zona da Foz do Amazonas, por aquela zona. Portanto, contando 180 graus para o lado espanhol, tinham passado 9 graus. Portanto, 9 graus, as Molucas estavam no lado português. Sim. Só para seguir, enfim, a linha temporal desde a ideia da viagem, à preparação da viagem, à viagem propriamente dita, né? Ainda no terreno da ideia, há um aspecto que eu não sei se percebo completamente, ou não sei se consigo avaliar completamente, porque por um lado, a ideia de Magalhães é em certo sentido o passo a seguir do que já foi feito, né? O Colombo descobre a América, os portugueses chegam ao Brasil, já tinham ido um pouco abaixo do Brasil, sim. Já tinha havido navegadores, creio que espanhóis, na zona do Panamá, que terão visto o outro lado, portanto sabia-se que havia um oceano do outro lado, o continente devia ser finito à partida, a não ser que fosse muito diferente do lado ocidental, e portanto o passo a seguir seria tentar contornar por baixo, como os portugueses tinham feito com o Cabo da Boa Esperança, não é? Isto num certo sentido, não é? Exatamente. Noutro sentido, era terreno desconhecido, e era, quer dizer, o que nós poderíamos dizer uma certa maluqueira, não é? Um tipo lançar-se à aventura a tentar passar um estreito ou um cabo, não é? Que não se tinha a certeza se existia, do lado sul do continente americano, e a atravessar um oceano cuja extensão também não se sabia. Não era aquela questão, aquele mito que havia antigamente, que as pessoas achavam que a Terra era plana, não? Eles sabiam perfeitamente que era um globo, mas não tinham noção, provavelmente, da verdadeira dimensão da massa que o esperava ali. Ou seja, o que é verdade entre a primeira explicação, que é um pouco mais corriqueira, dizer, no fundo, Magalhães fez o que qualquer outra pessoa teria feito, qualquer outra pessoa, isto é o que muitos navegadores teriam feito, que era o passo a seguir de contornar o continente americano, ou o outro lado dizer, quer dizer, o que ele fez foi uma coisa completamente audaciosa e tão fora que, se ele não tivesse feito, ninguém o teria feito, pelo menos nas décadas seguintes. Eu acho que as duas posições estão corretas, de certa forma, porque o Fernão de Magalhães, ele, pronto, era conhecedor sobretudo do Oriente e tinha uma noção da dimensão do mundo bastante rigorosa, porque de facto a ideia dele na prática era a ideia do Cristóvão Colombo, e a ideia do Cristóvão Colombo é a ideia do Paulo Toscanelli. Foi o Paulo Toscanelli que teve a ideia em 1474, e depois o Cristóvão Colombo, que estava em Lisboa, apanhou a carta do Toscanelli para o rei do Afonso V e para o Fernando Martins, portanto, e apanhou a ideia, porque o Toscanelli é que teve a ideia de ir para o Ocidente. Não sei quem é o Toscanelli. O Toscanelli era um grande astrónomo florentino, que tinha correspondência com a corte portuguesa e que era amigo de um Fernando Martins, que tinha estado a discutir problemas geográficos em Florença, e depois o Fernando Martins pediu ao Toscanelli para lhe dar a informação qual é que era o melhor caminho para chegar à Índia, à Ásia. Se era pelo lado dos portugueses, que andavam na África do Sul, andavam a explorar a África para chegar à Índia, que é lógico, não é? Mas eles o Toscanelli tinha uma ideia muito avançada, que era: vamos para o Ocidente, que é mais perto, porque ele achava que o mundo era pequenino. Mas não era, os portugueses sabiam que o mundo era maior por causa do cálculo do grau terrestre. Mas eles tinham, isso era coisa, eu há bocado disse que havia uma certa incerteza da dimensão do globo, mas eu creio que sabia, não é? Bem, isso até foi estimado na Grécia Antiga, já não sei por quem. Mas sim, havia, na Grécia tinha-se conseguido determinar teoricamente a dimensão do mundo, mas essas ideias foram-se perdendo. E de facto, quando, por exemplo, esse Toscanelli, mesmo árabes e tudo, tinham calculado a dimensão do mundo, a maior parte deles falhava porque achava que o mundo era mais pequeno. E o Toscanelli manda um cálculo da separação de Lisboa até Cipango, o Japão e a China e não sei o que era muito pequenina. E então ele achava que os portugueses fossem de Lisboa para a Ásia, facilmente conseguiu atravessar o Atlântico e chegar à Ásia do outro lado. E o Cristóvão Colombo apanhou essa carta, copiou, aliás a gente conhece essa carta do famoso Toscanelli, que inspirou, porque não foi ele que inventou, foi o Toscanelli. Colombo já se tinha inspirado por ele. Okay. Foi o Toscanelli, que é pouco conhecido, mas que foi ele o cérebro. Aliás, o Toscanelli também já se baseou noutras ideias. Mas de qualquer maneira, o ponto de partida é, o Toscanelli enviou a mensagem. Os portugueses não ligaram nada ao Toscanelli. Quem é que ligou? O outro italiano, o genovês, o Cristóvão Colombo, que disse: eu consigo fazer isso, só que o Dom João II não lhe deu apoio. E é verdade. O Dom João II disse: não, isso você está enganado, porque o mundo é muito maior, até teoricamente a gente pode lá ir para o Oriente pelo Oceano Atlântico, mas é muito longe, não dá resultado nenhum. E tinha razão. E tinha razão, porque de facto o Dom João II dizia: é capaz de haver umas ilhas, os portugueses andavam à procura de ilhas no Atlântico, mas não conseguiam encontrar, tirando os Açores e a Madeira e Cabo Verde e São Tomé, não conseguiam encontrar muito para longe. Mas ele disse:
disse, não, nós conseguimos encontrar. E então, como o Dom João II não lhe deu apoio, foi-se pôr a pedir apoio aos reis católicos, Fernando e Isabel, que lhe deram o apoio em 1492 e descobriu a América, embora, como sabemos, por um erro tremendo. Aliás, é um apontamento que eu gosto de dizer, que a história da América tem 2 erros fantásticos, que foi o Cristóvão Colombo dizer que tinha chegado à Ásia quando chegou à América, e depois o nome da América ter sido posto de uma forma completamente errada, porque houve um senhor, Hans Müller, que escreveu em 1507 que este continente devia ser, descobriram na altura que era um continente, não era a Ásia, que isso devia ser chamado Américo, aí a homenagem ao Américo Vespúcio, que ele é que descobriu a América, portanto deve-se chamar Américo. Errado, obviamente não foi o Américo Vespúcio que descobriu, ele tinha andado a divulgar que aquilo era um novo continente, mas foi muito depois do Cristóvão Colombo, portanto ninguém ligou ao Cristóvão Colombo como descobridor, não se chamou Colômbia, como depois há um país chamado Colômbia, mas não se chamou a América Colômbia de Colombo, chamou-se Vespúcio por um erro. Portanto, a história está cheia de erros. E o do Fernando Magalhães, só para ir diretamente ao assunto, o Fernando Magalhães sabia que um piloto português, que se chamava João de Lisboa, em 1514, que o Fernando Magalhães conhecia, porque também foi a Zamor, como o Fernando Magalhães, ali em Marrocos. Isto é uma coisa que nem os próprios argentinos, nem uruguaios têm uma noção, infelizmente a história está mal divulgada. O João de Lisboa foi de Lisboa para o Rio da Prata em 1514 e depois, até foram, aliás, alemães que divulgaram isso numa carta em alemão, etc., que divulgaram que ele pensava que por aquele Rio da Prata, que era o ponto mais a sul da América do Sul que se conhecia, que se por ali haveria um caminho que podia dar para Malaca. E então o Fernando Magalhães disse, bom, então é por ali mesmo. E ainda por cima é muito curioso porque a latitude do Rio da Prata é a mesma latitude do Cabo da Boa Esperança. Estão a 34, 35 graus. Sim. E ele disse, é por ali de certeza. E então ele andou a dizer ao Carlos V, eu sei esse caminho, e ele aliás tem um mapa que mandou fazer aos cartógrafos portugueses Pedro e Jorge Reinela, em que tinha o Cabo de Santa Maria, que era o Rio da Prata, e que era só ir por ali adiante, só que quando ele lá chega em 1520, bom, isto afinal não, isto é um rio enorme, não é? A foz do Rio da Prata é enorme, eles pensaram que de facto havia por ali uma passagem, mas não havia. E então tiveram de ir para sul, com grande sacrifício e tal, porque ele não desistiu, porque ele estava a acreditar numa coisa que também falhou, não era o extremo sul da América, o extremo sul ainda era muito para baixo. Era muito mais, pois é isso. Era porque aquilo está a 34 graus e ele está a 54 graus. É uma diferença muito grande. Já lá vamos, já disse isto várias vezes. Queria só fechar, enfim, o projeto ele consegue que o projeto seja aceito pelo Carlos I e depois disso tudo tem uma série de peripécias e eu recomendo quem está a ouvir que leia o seu livro ou se forem mais preguiçosos que vejam o documentário que passou na RTP, que está muito giro. Portanto, tudo isto tem uma série de peripécias. Há um ponto que eu confesso também não tenho a certeza de entender completamente, que é o seguinte. Fala-se muito da oposição que houve ao projeto, tanto do lado português, ou seja, tanto da coroa portuguesa, que terá tentado sabotar a vários níveis, como dos próprios espanhóis, que viam o Magalhães como sendo português e, portanto, desconfiavam por aí. É muito fácil, perante estes factos, a pessoa extrapolar daqui um certo anacronismo, não é? Que é interpretar estes factos à luz da cultura de hoje, que vivemos, enfim, num tempo de Estados-nação, em que a nacionalidade tem um peso e tem, sobretudo, um caráter discreto que não tinha naquela altura, não é? Naquela altura, a noção de ser português ou espanhol ou de ser castelhano não era tão impositiva como é hoje, não é? Porém, é muitas vezes referido naquele caso, não é? Ou seja, o que é que aquilo queria dizer na verdade? Porque na altura, o próprio Magalhães diria que era mais alguém que servia ao rei português do que propriamente português de nacionalidade como nós diríamos hoje, não é? Mas isso é muito referido, não é? Aquilo era mesmo um facto, ou seja, havia mesmo por um lado essa rivalidade entre coroas e por outro lado a desconfiança por ele ser português? Havia uma desconfiança da parte, digamos, de rivais castelhanos que não viam com bons olhos o Carlos V ter confiado no português. A verdade é que o Carlos V confiou no português porque os castelhanos não eram capazes de lá ir. Sim. Porque a verdade é que os castelhanos já tinham feito várias tentativas de passar para o outro lado, para o chamado Mar do Sul, que é o Pacífico, que foi avistado em 1513 pelo Balboa. Lá no Panamá? Exato, no Panamá, exato. Ele chama-lhe Mar do Sul, no Panamá ou Oceano Pacífico, chama-lhe 1513 e até 1521, até a altura em que o Fernando Magalhães atravessa o Pacífico, e lhe chama Pacífico, então a partir daí é Oceano Pacífico e já não é Mar do Sul, porque foi o Balboa que lhe chamou. Mas de qualquer maneira, os espanhóis tentaram de todas as maneiras possíveis e imaginárias de passar aquela barreira, porque para os espanhóis a América era muito aborrecido, porque aquilo não dava riqueza nenhuma na altura, só depois mais tarde, em 1521 precisamente, é que quando o Cortés conquista
conquista o México e vem muito ouro, começa a vir ouro, mas até à altura da viagem do Fernão Magalhães, aquela América era uma barreira, que eles queriam era passar da América para ir buscar as especiarias. Era uma chatice, literalmente. E o Fernão Magalhães é que conseguiu provar, ou pelo menos tinha uma teoria consistente, porque ele tinha uma grande experiência do Oriente, sabia navegar, e ele, com a persistência, viu que era muito persistente, o Carlos I de Castela, e deu-lhe todo o apoio. Agora, os espanhóis, devemos reconhecer, ficaram com inveja e não queriam reconhecer e fizeram sempre oposição interna, porque eles obedeceram ao Carlos. Bom, vamos ter de ir com ele, para 5 navios, 4 capitães castelhanos, e tiveram de ir com ele, porque o Rui Faleiro ficou pelo caminho por problemas de saúde mental, que ele de facto estava ao nível do Fernão Magalhães, eram os dois, metade. Mas só como ele, entretanto, não teve saúde mental, acabou por ficar em Sevilha e não foi. De modo que os outros capitães que foram para obedecer ao rei, porque eles, por um lado, não tinham conhecimento nenhum. Aqueles 4 capitães, não, por acaso havia um, que era o João Serrão, esse que era capitão. Ele era português ou espanhol? Há pessoas que dizem que é português, mas esse parece que não. Poderia ter uma origem portuguesa remota, mas ele era mesmo castelhano. O João Serrão, há uns que até diziam que era parente do Francisco Serrão, se era, porque havia muitos portugueses que tinham ido para a Espanha ao serviço, eram muitos pilotos. Por exemplo, 3 dos pilotos que o Fernão Magalhães levava, os 3 pilotos mais importantes do Fernão Magalhães, eram portugueses, que tinham ido pôr-se ao serviço de Castela em Espanha, não é? Portanto, e o João Serrão era capitão do navio mais pequeno, o Santiago, e era piloto também, esse era mesmo piloto. Os outros eram pilotos, eram fundamentalmente portugueses, que sabiam mais navegar, não é? E, portanto, o Fernão Magalhães estava convicto daquela possibilidade que foi um balde de água fria que ele e todos tiveram, depois, aliás, os castelhanos queriam voltar para trás porque viram que aquilo tinha falhado no Rio da Prata. E então o Fernão Magalhães é que foi um mentor, porque se não fosse ele, eles tinham voltado para trás. Aliás, como sabe, fizeram uma conspiração no Puerto de San Julián, na Argentina, que queriam obrigar o Fernão Magalhães a voltar para trás, mas ele conseguiu vencer os revoltosos na prática, porque os castelhanos nunca conseguiram, por isso é que ele viu que era um homem de confiança e conseguiu persuadir o Carlos I. Desculpe estar a insistir neste ponto, mas a minha dúvida é como é que nós podemos explicar a alguém que vive no século XXI no contexto em que o Estado-nação é ainda, apesar de tudo, uma coisa importante, se calhar menos do que já foi no passado, mas ainda é importante, não é? E que nós temos este conceito de nacionalidade partilhada que corresponde às fronteiras políticas, ou seja, nós sentiremos alguém que vive perto da fronteira com a Espanha como igualmente português e depois passamos para lá de lá e a pessoa já é espanhola e sente-se tão espanhola como uma pessoa que vive... Enfim, eu ia dizer em Barcelona e se calhar não tanto, não é? Mas pelo menos bastante mais distante, não é? Naquela altura não acontecia isto, ou seja, tudo isto era muito mais difuso. O que é que aquilo era verdadeiramente? Ou seja, havia mesmo... A nacionalidade tinha mesmo ali um peso, na antipatia que muitos castelhanos, ou seja, que muitos outros pilotos, não é? Outros marinheiros tinham em relação a ele, ou aquilo no fundo era diríamos hoje, uma rivalidade profissional mascarada ou legitimada, de certa forma, de uma espécie de aversão nacionalista? Bom, não é fácil responder à questão, mas podemos dizer que, de facto, existia mesmo uma rivalidade entre portugueses e espanhóis e havia castelhanos. Sim. Porque, de facto, na altura... É mais fácil assim. Quando dissermos espanhóis, estamos a falar de castelhanos. É mais fácil assim. Porque, de facto, o negócio foi feito com a coroa de Castela e não foi feito, por exemplo, com a de Aragão, porque o Carlos V foi o primeiro soberano, ao fim e ao cabo, que foi rei simultaneamente de Aragão, de Saragoça, Barcelona, de Navarra, daquelas partes todas de Espanha, que estavam a começar a ser unificadas devido aos reis espanhóis. Foi com o casamento, não é? Exatamente. Só que, aqui podemos dizer, até porque os portugueses e os espanhóis eram rivais, mas, por outro lado, entendiam-se devido à política de casamentos. Nomeadamente, por exemplo, o Dom Manuel casou com 3 mulheres de Castela. A primeira era filha dos reis católicos, a primeira e a segunda mulher, e a terceira era irmã do Carlos V. Portanto, eles queriam muita aproximação. Aliás, havia a ambição, o Dom Manuel teve a ambição de ser rei da Península Ibérica toda, mas a primeira mulher morreu e não conseguiu ser rei. Mas havia uma rivalidade grande. Só que, de facto, o Fernão Magalhães, quando se pôs ao serviço de Carlos V, ele anteriormente quase parece que teria acontecido isso. Quando ele se vai embora, ele pede a autorização ao rei Dom Manuel: posso-me pôr ao serviço, já que você não me dá o que eu quero, posso-me pôr ao serviço do rei de Castela? Ele disse: vá-se embora, pode fazer o que quiser, que eu não tenho nada a ver com isso. Só que o Dom Manuel, na prática, não estava a pensar que ele ia fazer um projeto que o prejudicasse, porque o Dom Manuel era muito cioso dos seus bens. Para ele, desde o Brasil até às Molucas e à China, era tudo dele. Mas quando ele depois soube que o Fernão Magalhães andava na corte do Carlos V, aliás, é uma situação paradoxal, e os embaixadores portugueses
portugueses na coroa de Castela, diziam ao Carlos I, Carlos V depois imperador, portanto você agora anda aqui a negociar o seu casamento com a irmã, a Dona Leonor, a irmã do Carlos V, e anda a dar apoio a um traidor português que quer prejudicar os interesses do nosso rei, que vai casar com a sua irmã. Isso não está bem feito. Só que o Carlos V dizia, não, isto são interesses económicos, nós somos amigos, somos familiares, é tudo família, aquilo era tudo sempre família entre portugueses e castelhanos, mas há um interesse económico. O Fernão Magalhães é um homem de prática e científico, disse-me isso. Ele pôs-se ao meu serviço, já não está ao serviço do rei de Portugal. E ele achava que não estava a furar o Tratado de Tordesilhas, na verdade. Ele dizia que estava a cumprir, porque ele dizia que aquilo era parte dele. E o Carlos V deu sempre cobertura ao Fernão Magalhães até ao fim e acreditava mesmo nele, porque os rivais, como lhe disse há pouco, os 3 dos capitães nunca tinham entrado num barco, de modo que era só porque eram fidalgos, que alguém tinha de ir lá a comandar os navios, porque o faleiro falhou. E então podemos dizer que havia, da parte dos castelhanos, iam lá fazer um frete para controlar, de certa forma, o Fernão Magalhães, e não conseguiram controlar. Portanto, o Fernão Magalhães impôs, aliás, é de salientar o facto, a viagem foi quase toda feita sempre sob o comando dos portugueses, porque foi primeiro pelo Fernão Magalhães, depois pelo seu primo Mesquita, e depois a seguir pelo um outro familiar dele, que era o Barbosa, Duarte Barbosa. Era o cunhado, não era? O Fernando Barbosa era sobrinho do sogro de Fernão Magalhães, casou com uma filha de um português em Sevilha, Barbosa, e casou com essa filha desse importante português que estava em Sevilha, porque havia muitos portugueses ao serviço dos reis de Castela também, e ganhou muita influência. E depois os dirigentes dos navios, tira do tal João Serrão, que era castelhano, na prática aquilo era tudo controlado pelos portugueses. Aliás, note-se, além do Fernão Magalhães, houve 33 portugueses em 237 homens da expedição. Era a segunda nacionalidade mais representada, acho eu, não é? Depois dos castelhanos, castelhanos de todo lado, de sevilhanos, de País Basco, de todo lado. Sim, aquilo parecia era uma marca de moeda era, e depois tinha muitos italianos, tinha muitos franceses, até tinha um inglês, só foi um. Eram irlandeses, gregos, holandeses, flamengos e alemães e tudo. Era todos os países da Europa. Aquilo é um projeto europeu. Dos 237, 34, incluindo o Fernão Magalhães, eram portugueses. De modo que os portugueses eram bem pagos, porque inicialmente, temos de reconhecer, os castelhanos e espanhóis, no conjunto, não acreditavam muito na expedição e então tiveram de recrutar muita gente fora de... Pois, foi difícil. Exatamente, tiveram de recrutar indivíduos desde a Grécia, que andavam ali por Espanha, não é? Sim, ou seja, essa diversidade não era uma vontade de ter ali um melting pot, era autenticamente uma mistura, porque foi uma solução de recursos, né? O chefe era português, depois os pilotos a maior parte eram portugueses, e os representantes eram de todas as nacionalidades, sobretudo italianos e franceses, de modo que os castelhanos eram a maioria, mas mesmo assim havia uma representação muito forte de outras nacionalidades. Portanto, é um projeto europeu controlado pelo Carlos V, de orientação científica única e exclusivamente portuguesa. O projeto foi única e exclusivamente castelhano, mas sob a orientação toda dos portugueses, não só de Fernão Magalhães, mas do Mesquita e do Barbosa, que são os protagonistas da viagem na prática. Tirando os espanhóis que foram ficando pelo caminho, que foram mortos e executados porque se revoltaram contra o Fernão Magalhães. E esse ponto que referiu anteriormente acho interessante, porque houve algumas figuras castelhanas importantes que foram até, enfim, nobres, quer dizer, com poder na corte, não é? Que foram na viagem, enfim, e que tiveram por trás do motim que depois, ou de mais do que um até, na verdade, que ocorreu durante a viagem. E o Zé Manel disse que eles de certa forma estavam, quer dizer, não é que fossem, diria, para usar termos de hoje, na desportiva, não é? Mas de certa forma eles estavam... A ideia que eles tinham não era a mesma de Magalhães no sentido das provações que eles estavam dispostos a sofrer. O que também explica depois o que vai a acontecer, não é? Porque enquanto Magalhães estava, quer dizer, aquilo era quase uma missão de vida, não é? Ele ia até onde fosse preciso e ele tinha, enfim, ele teria noção de que estava a arriscar fortemente a vida, não é? E eles não estavam dispostos a isso, não é? Sem dúvida. O que, aliás, é bastante legítimo, diga-se. É porque eles, como disse há pouco, utilizando assim um verbo um bocado vulgar, eles estavam a fazer um frete porque eles não estavam para ali virados, mas como o rei os obrigou a ir e eles tiveram de cumprir. Só que eles iam a ver o que é que aquilo dava, não é? Portanto, o segundo... Portanto, quando acontece, desculpe interromper, quando estamos outra vez a ir um pouco à frente, mas quando o cruzar do continente americano pelo sul, ou seja, a passagem do estreito se revela estar muito mais a sul do que se achava, e quanto do ponto de vista de Magalhães, acho que ele chegou a dizer que ia quase até a Antártida, para eles não, quer dizer, para eles ok, então afinal o Rio da Prata é um rio e não é um estreito, vamos embora, não é? Pois era, exatamente. E depois isso. Quando finalmente chegaram ao estreito,
disseram, bom, está visto, então vamos voltar para trás, que já não temos mantimentos. Aquilo é uma história muito dramática, porque o Fernando Magalhães teve de se impor desde o princípio que o segundo capitão Mor, o segundo capitão a seguir ao capitão Mor, que era o Fernando Magalhães, era o João de Cartagena, que nunca tinha navegado, que era, no entanto, o segundo da hierarquia. Ele nunca tinha navegado. O João de Cartagena nunca tinha, nem ele nem os outros dois, que depois ele foram executados. Era filho do bispo Fonseca, não é? Parece que sim. Parece que era o filho ilegítimo, não está aprovado cientificamente, mas toda a gente diz que sim, eu também admito que sim, portanto era muito próximo e por isso é que foi escolhido para substituir precisamente o Rui Faleiro, que ficou pelo caminho, e então ele foi substituído para controlar o Fernando Magalhães, portanto, e depois ele revoltava-se, então, mas eu sou o segundo, tenho de saber tudo, mas o Fernando Magalhães, não, eu é que sei, e ele era um tipo complicado também, não deixava ninguém, digamos, discutir as ideias dele, de tal forma que ele, logo passado de Cabo Verde, ainda no meio do Atlântico, ele manda prender o Juan de Cartagena, que vai preso até chegarem ao Puerto de São Julián, onde eles se revoltam contra o Fernando Magalhães, porque dizem, se o Rio da Prata não foi a passagem, a gente não sabe lá onde é que isto vai ter, tanto mais que a costa da Argentina era muito árida, aquilo não tinha interesse nenhum, e era muito frio, e havia muitas tempestades, e eles tiveram de parar durante 3 meses em Puerto de São Julián, foi aí que eles se revoltaram, mas é embora. Passaram o inverno, foi. Isto aqui não interessa nada, e então ele consegue superar e vencer a revolta, e depois quando finalmente chegam ao Estreito de Magalhães, conseguem entrar no Estreito de Magalhães, que perceberam que ia dar ligação ao Mar do Sul, ao Pacífico, aí ainda por cima há uma outra, a grande traição que resultou de um português, do Porto, Estevão Gomes, que é uma coisa incrível, que na altura era o principal responsável da pilotagem da nau Santo António, que era a maior da Armada, e então obriga a Santo António a regressar à Espanha, pronto, à Península Ibérica, a Sevilha, e os outros 3 navios continuam, porque entretanto tinha havido o do Santiago, do João Serrão, que tinha naufragado na Argentina. E então, portanto, ele tem de enfrentar o desconhecido, impõe, ainda põe alegadamente a discutir, vale a pena, não vale a pena, porque havia uns que diziam, não, a gente já descobriu o estreito, agora vamos embora, vamos reabastecer e voltamos outra vez. E o Fernando Magalhães disse, temos de ir para a frente, porque eu prometi ao Imperador Carlos V, na altura já era Imperador Carlos V, que ia conseguir, e por outro lado sabia que não podia voltar para Portugal, porque senão o rei também o matava, de modo que ele não tinha outra alternativa se ir para a frente. E ele tinha o apoio da maioria dos tripulantes, portanto só alguns castelhanos que se tentaram revoltar, e os do Santo António que voltaram, ainda houve cenas de grande violência, porque o Estevão Gomes, português do Porto, teve de lutar contra o Álvaro Mesquita, que era o primo de Magalhães, de Estremoz. Tiveram os 2 portugueses a andar à luta, até que o Álvaro Mesquita, coitado, é preso e depois fica preso em Sevilha, porque ele dizia que não estava a obedecer às ordens e não sei o quê, portanto, e voltam todos para trás nessa nossa de António, e o Fernando Magalhães ficou frustradíssimo, nunca pensou que o atraiçoassem. Mas ele também cometeu um erro, não é? Porque o Estevão Gomes basicamente era o piloto mais experiente, mas ele meteu o primo a capitanear o barco. Exatamente, não é? Era porque o Estevão Gomes queria ser o capitão, e então não queria que fosse o Álvaro Mesquita, que não teria experiência também, mas era primo, era por família, e ele ficou revoltado, então agora eu devia ser o capitão, tal como o João Serrão era, ele também devia ser, mas não, foi revoltado, e mesmo o outro capitão, que era o Duarte Barbosa, também era português, mas agora estão todos portugueses aqui a me comandar, e eu que sei navegar não sou capitão. E então revoltou-se, e foi uma frustração muito grande para o Fernando Magalhães. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. A passagem da América, eu acho que isto é mais ou menos consensual, quer dizer, a parte mais importante da viagem é, no fundo, aquilo que ficou para a história, e é também ali que se gasta grande parte do tempo da viagem. Eles levam quase um ano, desde o momento em que eles começam a descer portanto, eles foram ter ao Brasil, né? E desde o momento em que eles começam a descer à procura da passagem até o momento em que conseguem passar, passa, salvo erro, quase um ano. Ou seja, eles andam ali imenso tempo. Eles primeiro encontram essa espécie de enseada que depois era o Rio da Prata, depois encontram outra, e depois vão descendo. O que é incrível, quer dizer, vista esta distância, é a distância que está entre o ponto que eles achavam que era de passagem e o estreito, que depois veio a ser conhecido por Estreito de Magalhães, não é? Porque de facto era aquilo que o Zé Manuel dizia há bocadinho, quer dizer, esse ponto que eles achavam coincidia basicamente com a latitude do Cabo da Boa Esperança, não é? Mas se nós olharmos para o mapa, a ponta da América, e eles não foram bem pela ponta, foram pelo ali um recortezinho
Mas o Estreito de Magalhães está não sei quantos graus abaixo. Mas... Está a 24 graus a sul do Rio da Prata. 24 graus a sul? Pois 20 graus daí o Fernando Magalhães, como disse há pouco, ele disse que estava disposto a ir até 75 graus, que era até a Antártida. É incrível. Ele tinha aquela ideia que tinha de haver um sítio, e havia. Mas é preciso perceber, eles estavam a viajar, é sempre incrível ver esta distância, numa casca de nós, não é? Na prática, não é? Todos atafolhados em cima uns dos outros, com mantimentos a acabar, com um frio brutal. Quer dizer, se eles fossem até... Eles tinham um lado meio louco, o Magalhães, não é? Eles tinham morrido todos se tivessem descido mais, não é? Sim, não sei até onde eles iriam aguentar, porque o Fernando Magalhães teve de esperar 3 meses, mais de 3 meses, no Puerto São Julián, um sítio também inóspito, por causa de esperar encontrar um tempo melhor. E depois, quando o tempo melhorou, ainda tiveram de esperar mais tempo, portanto, porque realmente não foi um ano, mas foi muitos meses. E depois eles demoraram um mês a atravessar o Estreito de Magalhães, que são 600 km, não é muito, mas porque, entretanto, andaram à procura da Santo António que tinha fugido. E isso depois voltaram para trás. Voltaram para trás, andaram ali à espera, não sei o quê, porque eles, teoricamente, embora fossem a explorar, e eles apanharam uma época boa, em outubro, que era uma época relativamente boa, em que aquilo não estava tão gelado e congelado como aquilo geralmente costuma estar. E eles tiveram de esperar, por isso é que tiveram tanto tempo à espera lá no Puerto São Julián. E quando conseguiram passar, até conseguiram, com muita habilidade, conseguiram passar, porque o Estreito de Magalhães é perigoso, mas eles até nem tiveram grande problema. Não, demoraram um mês a passar, pouco mais de um mês. Por causa de andar à procura da Santo António, se não tinham feito mais depressa. Sim. E eu estive lá no Estreito de Magalhães e aquilo de facto é impressionante, mas é relativamente largo. Aquilo é quase do tamanho da largura do Mar da Palha, portanto, aqui em Lisboa. Portanto, é largo já sabendo do caminho, o problema é que aquilo é uma espécie de labirinto. Sim, aquilo é um labirinto, eles andaram um bocado... Mas aquilo, seguindo sempre a norte, eles conseguiram de forma direta, embora andaram lá a explorar, e foi nessa altura que andavam a explorar que o Santo António se fugiu. Mas, para termos uma noção, o Estreito de Magalhães, que foi o ponto decisivo da viagem, ele conseguiu encontrar um ponto de ruptura na América que lhe permitiu avançar para outra viagem de 3 meses pelo Pacífico. Também teve sorte, porque não teve problema nenhum no Pacífico, porque geralmente há tempestades, mas teve um azar, porque não teve... Não apanhou foi sítio nenhum para parar, não é? Exatamente, não teve pontos de apoio. Teve bom tempo, 3 meses, foi sempre com uma boa velocidade e conseguiu atravessar, porque ele tinha uma vaga noção da dimensão do mundo. Porque, repare, uma das coisas mais importantes na viagem de Fernando Magalhães, que eu digo sempre, foi que, e por isso é que eu digo que Fernando Magalhães foi o maior navegador e descobridor de todos os tempos, mais que o Vasco da Gama, o Cristóvão Colombo e todos os outros. Porquê? Porque o Fernando Magalhães, isto é muito importante as pessoas terem uma noção que geralmente não têm. O Fernando Magalhães, à conta dele, descobriu metade do mundo. Porque nós, quando começamos a ver, por exemplo, ele começa a descobrir a partir do Rio da Prata. Para baixo é por mares nunca antes navegados, como digo, mas ninguém conhecia aquilo. Então, desde a longitude, se a gente medir num mapa, no Google, etc., longitude do Rio da Prata, e depois formos a medir a longitude onde está as Filipinas, Cebu, onde ele foi ter, são 20 mil quilómetros. A gente mede no Equador, as distâncias devem ser medidas no Equador, 20 mil quilómetros. O Equador tem 40 mil, portanto ele fez 20 mil desde o Rio da Prata até Cebu, fez metade do mundo, porque não era conhecido. É evidente que a maior parte dessa viagem foi pelo Pacífico, é só água. Aliás, também é outra grande vantagem dele. Ele descobriu que o maior oceano era o Pacífico e que a Terra tem mais água do que terra. Foi ele que descobriu, porque anteriormente ninguém tinha uma noção exata. Embora quando ele vai começar a viagem, em 1519, com esse mapa que ele mandou fazer aos cartógrafos portugueses Jorge e o pai, o Pedro Reinel, esse mapa que é fabuloso, foi um mapa que se perdeu infelizmente, mas há uma boa cópia desse mapa, que estava na Alemanha e que desapareceu, mas esse mapa mostra que ele já tinha uma noção que desde o Rio da Prata até às Molucas, onde ele pensava que era, havia muita água, de modo que ele até tinha uma noção, enquanto que os outros não tinham noção nenhuma. Esse mapa, ele mostra... A América do Sul é assim, vai até ao Brasil, parece um farrapa. Vai até ao Cabo de Santa Maria, que é o Rio da Prata, que tinha sido descoberto pelo João de Lisboa. Não, e isso de facto é incrível e é engraçado quando a pessoa começa a ler esta história, nós de facto percebemos que as outras viagens, algumas das outras viagens, era quase uma brincadeira de crianças em comparação. Eu não quero menorizar sobretudo a passagem do Cabo das Tormentas, mas foi muito difícil. Mas do ponto de vista, é sobretudo do ponto de vista do desconhecido, quer dizer, costuma-se fazer a comparação com as missões Apolo, não é? Com a ida à Lua. É muito mais arriscado. E de facto isto era muito mais arriscado, porque eles estavam completamente sozinhos quando estavam lá naquela zona da América que ninguém conhecia, tudo o que eles tinham à frente deles, claro que eles podiam voltar para trás, não é? Mas se nós assumirmos
pelo menos na cabeça dele, voltar para trás não era uma hipótese. Eles, a partir dali, era tudo desconhecido, não é? Eles tiveram... Eles não conheciam o caminho e depois, mesmo calculando o Pacífico, eles estavam à espera de ter apoio. E não tinha não era como os astronautas na Lua, que tinham uma ligação. Tinha ligação constante. Enfim, não é para desvalorizar, claro. Repare que o Cristóvão Colombo, para chegar à América, demorou pouco mais de um mês. Sim, pouquíssimo tempo, é incrível. Mas teve a grande coragem, porque ninguém tinha ido tão longe. Os portugueses já tinham andado a explorar o Atlântico, mas nunca foram tão longe. O Cristóvão Colombo, com aquela ganância também de chegar à Ásia, ele chegou lá e cheguei a descobrir a Ásia, a Índia, o Cipanga, etc. O Vasco da Gama dá uma viagem incrível para chegar à Índia, mas ele descobriu o Atlântico Sul todo, deu a volta toda ao Atlântico Sul, mas depois foi ao longo da África Oriental, depois a seguir teve um piloto em Melindo que o levou a Calicut, à Índia, não sei o quê. Portanto, aquilo foi mais ou menos controlado, foi controlado. Este não, este era por mares nunca antes navegados, como eu disse, insisto, toda a gente devia saber, na minha opinião, ele descobriu metade do mundo, mesmo que fosse quase tudo água. E a parte da América do Sul que ele descobriu a Argentina desde o Rio da Prata até ao Estreito de Magalhães, depois descobriu parte da costa chilena, que também não lhe interessava nada, e depois então descobriu parte da costa chilena, é que ele vai atravessar o Pacífico até chegar às Filipinas, que nunca ninguém tinha ido, ninguém tinha chegado às Filipinas. De europeus, os europeus nunca lá tinham ido. Porquê é que esta passagem não foi feita pelo Panamá? Isso foi considerado? Quer dizer, os espanhóis ainda admitiram a possibilidade e, aliás, depois até chegaram a fazer navios, conseguiram, com muito sacrifício, aquilo não é uma distância muito grande, mas conseguiram levar madeiras e navios pré-fabricados ao fim e ao cabo desde Cuba e pelo Panamá, começaram a fazer até o outro lado. Mas claro, que isso também tem o seu desafio, não é? E era difícil, porque eles tinham de fazer, apesar de não ser uma distância muito grande, não havia o Estreito do Panamá, não havia nenhuma ligação, não era muito grande, mas ainda tinha montes e tal, e então eles tinham um grande sacrifício para conseguir fazer, ainda tentaram, e depois acabaram por fazer navios lá do outro lado, mas era muito trabalhoso e... Bem, eles achavam que se calhar que era mais fácil passar do que foi, não é? A questão é essa, não é? Não, aliás, quer dizer, repare que há um problema muito grande nesse aspecto, que de certa forma a viagem de Fernão Magalhães acabou por não ter um resultado eficaz, porque os espanhóis depois ainda fizeram mais uma viagem pelo Estreito de Magalhães, mas depois deixaram de fazer porque era muito complicado. Era muito perigoso, e então preferiram fazer, mas isso foi muito mais tarde, em 1563, muito mais tarde, porque eles não conseguiam voltar no Pacífico, desde as Filipinas para o Panamá, não conseguiam voltar, porque aquilo só pode ser feito no mês de agosto, e se não for feito no mês de agosto, até eles descobrirem que se tinham de fazer a viagem do mês de agosto das Filipinas para o Panamá, e depois então, quando eles descobriram isso, começaram a fazer a viagem Filipinas, Panamá, Cuba, Espanha. Mas porquê é que tem que ser agosto? Por causa do vento? É por causa do vento, por causa das correntes, porque repare que há um navio, que era aliás o mais importante, que é o navio de Fernão Magalhães, da Trinidade, quando eles chegam às Molucas e depois devem regressar, enquanto o Sebastião de Elcano veio pelo Cabo da Boa Esperança, ilegalmente pela área portuguesa, o capitão principal, mais importante que o Elcano, que era o Espinosa, ele tenta fazer aquilo que o Fernão Magalhães queria fazer, que era vir das Molucas, onde eles tinham acabado por chegar, tinham de subir quase até à altura do Japão, 40 graus, mais ou menos à altura do Japão, e depois do Japão que iam para o Panamá. O Espinosa queria fazer isso, só que eu não me lembro bem agora, acho que foi apanhado por falta de vento, e eles ficaram desesperados, tiveram de voltar para trás, ser presos pelos portugueses nas Ilhas Molucas, ficaram presos, porque não conseguiam passar, estavam todos a morrer de doenças e de alimentos, e porque não conseguiam avançar, porque não conseguiram descobrir que era um mês depois, porque eles até tinham percebido, talvez o Magalhães talvez percebesse um bocadinho de vento, e isso depois tem de subir até à altura mais ou menos que era de Lisboa, Açores devia ser como o Atlântico. Não, as altitudes estimavam bem, não é? O problema era a longitude. Exatamente, claro. E depois não sabia o tempo, porque às vezes, por exemplo, nesses mares era muito difícil navegar, por exemplo, eles, só para ter uma noção, desde a Indonésia, de Java e de Timor e tal, para ir para as Molucas, eles só tinham certos períodos do ano para fazer a viagem. Se eles não faziam a viagem nesses anos, tinham de esperar 6 meses para apanhar o vento, distâncias às vezes 300, 400 km não conseguiam fazer. Isso foi dramático em certos episódios, como foi o caso do Espinosa, coitado, que ficou preso lá, depois acabou de ser preso os portugueses, esse conseguiu ainda vir, mas a maior parte deles foi morrendo pelo caminho. Por isso é que chegaram lá os tais 15, não é? Foram 18 que chegaram a Sevilha, depois desse já tinha chegado a não anterior, não é? Sim, ficaram os do Santo António, que eram 57, esses sobreviveram, mas não descobriram nada, saíram do Estreito de Magalhães. Mas, por
por exemplo, dessa nau Trinidad, que era a principal, só sobreviveram 5 que chegaram a Portugal e depois de Portugal foram para a Espanha. Mas só 5 dessa nau, que só muito depois, em 1526, é que eles chegaram e a viagem terminou em 1522. Sim. Não, foi uma viagem muito difícil. A história é incrível, de facto. A pessoa tem uma admiração pelo Magalhães por ter idealizado e ter concretizado isto, mas ele era, como eu dizia há pouco, ele era em grande medida um louco, não é? E eu, se estivesse naquela viagem, teria feito claramente o mesmo que fizeram os da Santo António, porque é preciso perceber, eles tinham planeado aquilo para 2 anos, pois é, exatamente, contando com uma série de paragens e tal, eles de repente... Tudo aquilo demorou muito mais tempo. Tudo demorou aquilo 3 anos. Revelou-se muito mais difícil. A passagem era muito mais a sua. Era, exatamente. E tiveram de parar muito tempo. Repare que só à espera de bom tempo lá na Argentina tiveram 3 meses e tal. É incrível. Só parados, sim. no meio do gelo. No meio do nada, e tiveram lá a reparar os navios e tal, mas entretanto os alimentos iam escasseando. Mas sabe que há um aspecto também pitoresco, porque dizem, há pessoas, e nomeadamente o António Pigafetta, que era o principal cronista da viagem italiano, que ele dizia que na viagem depois do Pacífico, 3 meses, foi muito difícil, morreu muita gente, não sei o quê. Mas até nem morreu muita gente. Comparativamente. Com o que ele diz que morreram 19 pessoas. Não, só morreram 9. Nós sabemos, os espanhóis nesse aspecto eram tão cuidadosos que eles iam assinalando cada morte, este morreu neste dia, o outro morreu neste dia, o outro morreu neste dia, e a gente sabe que na travessia do Pacífico só morreram 9 pessoas. Depois morreram alguns quando chegaram às Filipinas. Sim. Portanto, não morreu tanta gente como isso. E sabe que há uma história também que eu acho engraçada, que eles, quando estavam à espera do Santo António, andavam ali às voltas, os marinheiros andavam à procura de Santo António, portanto, exceto um dos navios que andava mais à procura, que foi mais longe, os outros ficaram parados à espera e abasteceram-se de uma planta chamada o aipo. O aipo que era anti-escorbuto. E então eles abasteceram-se imenso e foram comendo aquele aipo. Mas eles não sabiam, Eles não sabiam, calcularam, não tinham mais nada para comer verde, precisavam de verdes, não é? E então conseguiram salvar-se, a maior parte deles, só os do navio que não tinha apanhado o aipo é que foram morrendo os tais 9. Sim. Os outros não morreram. Não, esse ponto é interessante porque de facto a travessia... As pessoas não têm ideia e a viagem correu muito bem, daí que foi Pacífico, chamaram-lhe Pacífico ao Oceano. Mas eles não sabiam, ou seja, eles partem em setembro de 1519 de Sevilha, não é? E eles estão a cruzar o estreito... Em 21 de outubro. Sim, eles começam o 21 de outubro e acabam no final de novembro. Exatamente, em novembro, exato. Portanto, estamos a falar de 1 ano e 2 meses, não é? Eles já levavam 1 ano e 2 meses de viagem, não é? Naquelas... já em condições difíceis de início. Exato, e era 2 meses, ainda tinha de calcular a distância de regresso e tudo. Exatamente, não. E o Magalhães está a propor-lhes avançar para o desconhecido com provisões a acabar, não é? E estavam a estragar-se e tudo. E eles depois, quando chegaram às Filipinas, abasteceram-se basicamente de arroz. Portanto, digamos, o pão muito duro que eles tinham, o biscoito, já tinha praticamente acabado e então tiveram de se abastecer, fundamentalmente era arroz. Repare que o Sebastião de Elcano, quando vem de Timor para Sevilha, passando por Cabo Verde, eles basicamente vão o tempo todo só a comer água e arroz, mais nada. Porque, entretanto, a carne estragava-se, porque não tinham sal para salgar a carne, portanto, só comiam arroz. E conseguiram, também foram morrendo muitos pelo caminho, mas conseguiram sobreviver. As condições a bordo eram uma coisa incrível. Era porque, além do escorbuto, tempestades, mortes e não sei o quê, nós temos de pensar que aqueles navios até quase nem chegavam a 25 metros. De modo que 60 homens, 50 homens em 25 metros, hoje não conseguimos imaginar. De uma ponta à outra do navio tinham 25 metros. E alguns até se calhar tinham 20 metros. Modo que está a ver uma pessoa viver lá com 40 ou 50 pessoas lá no meio daquele ambiente tão pequenino, não há espaço nenhum. Eles dormiam na coberta, ao lento, no convés, só alguns que iam para a torre ou se havia uma tempestade, isso é que se recolhiam ao porão e tal, mas eles passavam quase todo o tempo ao céu aberto. Sim, a nau tinha vários andares, não é? Mas era basicamente para armazenar, não é? Sim, era os abastecimentos, água, vinho, alimentos, depois trouxeram as especiarias quando finalmente quando a Vitória chega, aquilo vinha carregado de especiarias por todo lado, não é? Porque realmente tinham de compensar e esse navio que regressou deu para pagar quase a expedição dos 5 navios, embora os outros tivessem desaparecido todos, só um é que escapou, mas só essas especiarias do Cravinho deu para pagar a expedição. Sim. Eu tinha uma dúvida exatamente a propósito das especiarias, porque é uma... Enfim, toda a gente se lembra de ouvir isso, nós ouvimos isso desde a escola. Enfim, é um facto com o qual eu fui ficando com a passagem do tempo progressivamente menos pacificado, digamos assim. Porque na altura, enfim, aquilo parecia fazer sentido, quando nós somos miúdos, mas pensando em retrospectiva e olhando para aquele período da história em que, enfim, estamos a falar de uma economia pré-moderna, não é? Portanto, na prática não só havia uma desigualdade muito grande como não existia o desenvolvimento atual, como é que havia procura
para aquilo que nos parece um bem tão supérfluo como especiarias? Era apenas da nobreza europeia ou envolvia também, enfim, aquilo que chamaríamos burguesia? Quer dizer, porque era uma procura tal, não é? Por um produto que é, em certo sentido, supérfluo, não é? É um condimento, não é? Que gerava preços dessa forma exorbitante que justificavam viagens desse género, que continuavam a ser lucrativas mesmo com uma série de perdas pelo caminho. Quer dizer, de onde é que vinha aquela procura tão grande? A procura das especiarias, aliás, não era só especiarias, também eram pedras preciosas e outros bens preciosos que se iam encontrando pelo caminho, e as joias também eram um fator que até eram mais fáceis de transportar, mas havia uma grande diversidade de especiarias que tinham um valor muito grande, porque era sobretudo para uma alimentação e para valorizar a alimentação, porque como há pouco estávamos a dizer, não havia frigoríficos, os alimentos eram difíceis de conservar e davam exatamente, isso, e é verdade, não é absoluto, mas é também porque... Muitas vezes a carne já não estava em boas condições. E disfarçava. Não é absoluta essa explicação, mas também contribui. A verdade é que, junto da nobreza e mesmo da burguesia e das classes mais altas, havia uma sede de sabores diferentes, que algumas eram também para a medicina, não é? Mas o sabor da comida era uma atração e era uma forma de mostrar a superioridade social, e depois também se foi-se generalizando. Houve largos setores que depois também foram, tal como aconteceu com o açúcar, com a produção de açúcar dos portugueses, começou-se a utilizar o açúcar vulgarmente, que anteriormente não acontecia, era o mel e tal. As especiarias valiam muito precisamente porque eram um bem que enriquecia a vida monótona e os sabores monótonos que eles tinham, porque eles geralmente tinham de comer a carne fresca, mas quando não tinham a carne fresca, ou havia sítios que não podia ser, ou para valorizar, eles carregavam os alimentos de especiarias. Hoje nem conseguimos comer aquilo tudo. Já ouvi umas histórias disso, a tentar-se replicar receitas antigas. Porque as pessoas com aquela quantidade de especiarias que eles punham, acho que ninguém conseguia comer aquilo. Sim. Mas para eles era uma demonstração de riqueza, de poder, de influência que toda a gente queria, e por isso os portugueses conseguiram, digamos, um período áureo de riqueza graças a esse mercado de apetência por um produto tão valioso. Só para comparar, isso era um pouco, e já tem havido essa comparação, é um pouco como o petróleo hoje. Hoje o petróleo era para os automóveis, para a energia, etc. Na altura não havia nada disso, portanto era o produto mais valioso, agora é o petróleo. Mas precisamente, assim. Não é? Porque é que o petróleo é valioso? Porque tem um papel funcional, não é? As especiarias é, em certo sentido, um bem supérfluo, não é? É relativamente. E portanto é extraordinário que naquela altura, que era uma altura em que faltava uma série de coisas que nós hoje em dia tomamos por essenciais, havia uma preponderância de algo tão, enfim, em retrospectiva, supérfluo como as especiarias, não é? É porque nós hoje estamos habituados às especiarias, é um produto relativamente barato, não é? E generalizou-se e passou a haver especiarias em todo lado, não era só na Ásia, porque inicialmente era só, por exemplo, este cravinho só existia naquelas ilhazinhas pequeninas das Molucas, depois havia a pimenta, a canela era no Sri Lanka, a pimenta havia na Indonésia e havia na Índia. Portanto, as especiarias estavam sobretudo na Índia e na Indonésia. Depois havia essa particularidade das ilhas de Banda terem a noz moscada, que eram produtos que eram um pouco conhecidos, e então tinham um valor enorme, porque as pessoas queriam todas mostrar a sua riqueza e ter a apetência por algo diferente que não estava generalizado, porque anteriormente já havia especiarias, antes dos portugueses chegarem ainda, os italianos iam pescá-las aos árabes, ao Egito, e iam pescar, mas eram muito mais caras. Foi assim que os portugueses se lembraram de ir lá pescar. Exatamente, deram-lhe a volta, como eu gosto de dizer, os portugueses deram-lhe a volta pela rota do Cabo da Boa Esperança, deram a volta, e os italianos ficaram com dificuldades, porque havia dois tipos de italianos depois. Havia os venezianos que tentaram continuar o comércio com os árabes no Egito, etc. E havia os italianos que vinham a Lisboa comprar, os genoveses, os florentinos, de modo que havia uma grande divisão mesmo dentro dos italianos, que na altura eram vários estados italianos, não havia Itália. Uns eram a favor dos portugueses e os outros eram rivais, como a Veneza, que as políticas na altura eram tremendas nessa altura. Sim. Nós já falámos da travessia do Estreito, mas acho que há um ponto que justifica enfatizar, que é quão extraordinária foi aquela passagem do ponto de vista náutico, não é? Ou seja, do ponto de vista das capacidades de navegação, tanto quanto nós podemos dizer, quão extraordinário foi aquilo, quer dizer, quão bom piloto era o Magalhães, admitindo que aquilo era tudo ele, quer dizer, porque, enfim, estas histórias são sempre um pouco generosas para quem não é a figura central, não é? Mas quer dizer, quão difícil é verdadeiramente aquilo? Ou pondo a pergunta de outra forma, se fosse outra pessoa, se fossem outros marinheiros, para não focar só nele,
Qual era a probabilidade de eles terem conseguido fazer aquela travessia? Seria difícil, porque não é só o Fernão Magalhães. À primeira, não é? Quer dizer, foi logo à primeira e conseguiram fazer. É bom lembrar sempre, e já disse há pouco, que eram 600 km, não é uma distância assim tão grande, é mais ou menos como do Cabo de Sagres até ao Porto, portanto não é uma distância muito grande relativamente, mas um bocadinho mais, não é? Ao fim e ao cabo é a costa portuguesa. É a costa portuguesa. É a costa portuguesa, 600 km. E foi muito difícil, porque o Fernão Magalhães, ele era prático, ele era o chefe executivo, digamos assim, e era ao mesmo tempo também piloto, de certa forma, embora não fosse oficialmente piloto, óbvio, ele era o capitão-mor, mas tinha bons pilotos e tinha uma tripulação, apesar multinacional, e esses que iam lá, italianos sobretudo, e gregos, eram pessoas com experiência de navegação do Mediterrâneo, mas que se adaptaram bem, e os pilotos portugueses tinham uma boa técnica de navegação do Atlântico e adaptaram-se facilmente. Mas também é preciso insistir no facto de que o Fernão Magalhães soube esperar, digamos, a melhor altura, que era outubro, porque nós hoje pensávamos, outubro é frio, não sei o quê, mas era a melhor altura. Eu estive lá precisamente também em outubro, estava muito frio, estava 0 graus, mas mesmo assim era muito bom, claro. Porque aquilo costuma estar não sei quantos graus abaixo de zero, e costuma haver tempestades e neve, etc. Mas na altura eles conseguiram, também havia neve nas montanhas, mas eles conseguiram passar na altura certa e conseguiram, apesar de tudo, as naus eram muito navegáveis, não eram, quer dizer, eram pequenas e eram difíceis de manobrar, mas apesar de tudo eles conseguiam, se não tivessem tempestades, e não tiveram tempestades, conseguiram passar, porque eles tiveram tempestade antes de entrar no Estreito de Magalhães. Depois de entrar no Estreito de Magalhães, tiveram o problema de andar à procura, que foi o mais dramático, de Santo António, senão eles tinham feito aquilo mais depressa, mas eles iam sempre medindo as distâncias de um lado e do outro, iam avaliando, e porque eles tinham muito medo de ficarem presos em baixios, mas eles verificaram que o Estreito de Magalhães tinha muita água, era muito fundo, e então eles viram, por ali não havia problema, porque eles andavam sempre a navegar, sempre a ver se havia baixos, se eles podiam naufragar, etc. Eles tinham essa noção que aquilo era muito fundo, isso permitiu navegação muito fácil. Mas esse é um ponto interessante, eles tinham ali uma dificuldade desta, porque como eles não sabiam onde é que era a passagem, eles tinham que estar sempre próximos da terra. Sim, o que criava esse risco de ficarem atolados. Mas eles, felizmente, nesse aspecto, eles verificaram que aquilo era águas profundas. É um estreito de águas profundas. Aliás, o que aconteceu logo no Rio da Prata é que eles, quando começaram a entrar no Rio da Prata, começaram a ver que aquilo era baixinho. Não tinha água profunda. Que é uma boa indicação de era doce. Era doce e não tinha nada. Aquilo era muito largo, a foz do Rio da Prata, mas aquilo era água doce e era pouco profunda. Era uma coisa pouco profunda, não pode ser um estreito para passar para o outro lado, não é? Portanto, então foi só quando eles chegaram ao Estreito de Magalhães ver, isto é muito profundo, e felizmente que aquilo tem muitas correntes, mas eles lá conseguiram escapar e não tiveram tempestades, sobretudo foi isso. Mas as correntes lá eles conseguiram manobrar bem, porque aquilo não é fácil navegar ali. E depois como é que foi o processo de decisão entre avançar para o Pacífico, que eles não sabiam o que era o Pacífico, não é? Ir em frente ou voltar para trás, não é? Da parte do Fernão de Magalhães. Aí ele teve de se impor e obter a maioria, porque ele, segundo parece, ele estava no chamado Porto das Sardinhas, que é lá um ponto de apoio que eles tiveram a discutir, e o Fernão Magalhães mandou uma carta a perguntar a todos: vocês querem avançar ou não? Eu acho que devemos avançar. Sim, temos alimentos... Parece uma coisa muito democrática. Parece. E o João de Barros é o único testemunho do Fernão Magalhães que existe, foi também o Fernão Magalhães, foi o João de Barros que apanhou essa carta e publicou-a na Ásia, está publicada em português, eles traduziram para português, em que o Fernão Magalhães pergunta aos seus capitães: vamos para a frente, não vamos para a frente? Parece democrático. E depois ele achava que devia ir, e então os outros com certeza que estavam de acordo com ele, porque não queriam opor-se, não é? E disseram que sim. Ainda houve o São Martinho que deu a opinião: bom, ainda vamos tentar experimentar, a ver se o tempo dá, se não dá, porque os alimentos são muito reduzidos. Aliás, o Fernão Magalhães disse: se alguém disser que não há alimentos, vai preso, porque os alimentos são suficientes. Era o que ele queria impor, porque havia muitos: não há alimentos, sim, andaram ali a discutir, e depois, de facto, ainda conseguiram avançar mais, depois atravessaram chegaram até ao fim. Bom, agora não vale a pena voltar para trás, agora vamos para a frente, vamos arriscar, e viram que de facto havia boas condições no Pacífico, e arriscaram 3 meses de navegação, e não conseguiram encontrar ilhas. A única ilha que eles encontraram antes de chegar às Filipinas foi uma pequena ilha de Guam, mas que aquilo não dava grandes condições, porque a população já era perto, e a população era um bocado selvagem, nem se conseguiram reabastecer bem ali nessa ilha de Guam, porque só encontraram 2 pequenos ilhéus que não conseguiram sequer chegar
eles, e também não havia água, portanto não tiveram apoio nenhum, mas também tiveram azar, porque realmente há bastantes ilhas no Pacífico, mas não apanharam nenhum. Passaram todos ao lado das ilhas todas, tiveram azar literalmente. Sim. E foi o vazio por mares nunca antes navegados. Eu gosto muito dessa frase, porque Sim. de facto é uma aplicação dos Lusíadas. Sim. E como é que era a personalidade de Magalhães? O que é que nós podemos dizer? Isto é sempre um exercício difícil, não é? Quer dizer, mas a história que apanha é sempre uma história de glorificação em que basicamente se centra na viagem, não é? Mas depois, quando começamos a perceber os detalhes na viagem, ele tem uma combinação curiosa, não é? Porque ele é um tipo muito religioso. Enfim, isso não era... Não sei se o... Quer dizer, já me vai dizer, mas eu não sei se isso era algo tão único dele. O Colombo também tinha esse lado, e enfim, era uma coisa daqueles... dos tempos, digamos assim. Tinham todos. Era um tipo muito rígido, mas ao mesmo tempo muito ambicioso. Portanto, claramente ele era muito ambicioso. Era quase obsessivo no controle dos detalhes, mas ao mesmo tempo é difícil destrinçar estas impressões, se quiser, com que eu fico, da distância temporal, não é? Porque se calhar algumas destas características não eram idiosincrasias dele, eram características mais da cultura daquele tempo, não é? Pondo isto de outra forma, o que é que nele era distintivo face a outras figuras, face a outros navegadores daquele tempo? Bom, eu acho que é aquela palavra que hoje tentamos utilizar, que no tempo dele acho que não se usava, mas que agora usa-se muito, que é resiliência. É uma coisa incrível como é que ele impunha a sua autoridade, mas de uma forma que, embora nós possamos pensar que era um bocado ditatorial e autoritário, e era... Não, mas é que o meu ponto é isso, eu não consigo avaliar bem o que é que desse lado ditatorial era a idiosincrasia dele e o que é que era simplesmente uma era geralmente os capitães tinham de ser todos muito autoritários, porque manter a disciplina a bordo era muito difícil. O impacto do risco de alguma coisa correr mal. Ela era muito mais arriscada do que as outras viagens. Repare que, por exemplo, o Colombo teve uma revolta e que só lhe deram mais um tempo para ele navegar um pouco e encontrou nessa altura a América, porque senão a tripulação tinha-se revoltado e tinha voltado para trás, mas tive sorte. Ainda tinha passado um mês sequer. Exatamente. Portanto, foi uma distância muito pequena. Repare, por exemplo, o Bartolomeu Dias, quando chega depois de passar o Cabo da Boa Esperança, ele tem de voltar para trás porque a tripulação diz tem de voltar para trás porque isto não dá nada. E ele teve de aceitar e voltar para trás. O Vasco da Gama parece que também teria tido alguma oposição, mas apesar de tudo conseguiu impor-se e também não teve problemas. Mas o Fernão Magalhães foi derivado da sua autoridade. Mas ele conseguia ter apoio da tripulação. Ele tinha esse caráter, digamos, conciliador, que aliás se demonstra num gesto muito importante. No tempo em que ele estava na Índia, a nau em que ele ia, ele estava a regressar em 1510 para Portugal, e então a nau naufraga. Felizmente não morre ninguém, ficaram numa pequenina ilha, enquanto os outros foram buscar auxílio. Ele ficou com os tripulantes do naufrágio na ilha à espera que os portugueses regressassem, e todos ali obedeceram ao Fernão Magalhães porque ele tinha-se comprometido a que os companheiros, os chefes, tinham ido buscar auxílio e trouxeram auxílio para os náufragos, mas ele ficou lá solidário com os seus homens. E depois, quando foi na viagem, ele mesmo, quando era para distribuir alimentos e tudo, ele de facto conseguiu ter, tirando os tais espanhóis que foram executados, que eram revoltosos, embora ainda chegou a haver 40 revoltosos contra ele, mas ele perdoou-os porque precisava deles para navegar, e então teve de os perdoar, senão ele matava os 40. Exato. Mas não, só matou 2. Portanto, digamos que ele de facto tinha uma mentalidade de... Ele também estava um pouco desesperado, porque estava a ver que se ele não cumprisse a sua missão, ficava desacreditado junto ao Carlos V, não podia voltar para Portugal, ou o Dom Manuel mandava-o matar, pois, ele tomou porque um risco ele ia grande contra os interesses dele. Portanto, ele tinha de arriscar tudo e conseguiu, e foi derivado dos seus dotes e persistência, tenacidade, resistência também, porque ele tinha conhecimentos náuticos que lhe permitiam ter uma certa confiança, arriscar um risco calculado, porque o Pigafetta, quando faz o elogio dele, dizia que ele era o melhor cartógrafo, sabia fazia tudo o melhor possível, não é? Mas isso é propaganda. Não, é que eu ia exatamente perguntar isso. É que aqui, enfim, parece-me, do ponto de vista historiográfico, não é? Para um historiador, uma limitação que é, apesar desta viagem ser extraordinária, esse é outro dos pontos engraçados do ponto de vista, sobretudo tendo em conta como acabou, do ponto de vista da documentação que chegou, mal. o grande testemunho que existe da viagem é do Pigafetta, e aquilo é quase uma geografia do Magalhães, não é? Quer dizer, é quase como é que é uma... Como é que dizia agora? Um panegírico. Exatamente, é uma coisa... É quase propaganda, não é? Ou propaganda, seja, e, portanto, é muito difícil fazer o exercício de retirar do testemunho que ele deixou essa camada de propaganda e perceber o que aconteceu na verdade. Sim, é preciso uma leitura crítica. Imagino que era o Cartagena que contava a história, não é? Seria muito diferente, não é? Repare que o próprio Pigafetta nem diz uma única palavra do Sebastião de Elcano. E ele faz a viagem com o Sebastião de Elcano, mas nenhuma vez menciona
menciona o Sebastião de Elcano nem uma vez. Sério? Nem na viagem de regresso? Porque repare, o Sebastião de Elcano foi um dos homens que se revoltou contra o Fernão de Magalhães e teve condenado à morte no puerto de São Julián, foi um dos revoltosos. E depois dele ter sido perdoado na Argentina, nunca mais se ouviu falar nele. Nunca mais se ouviu falar nele. Até que os capitães sucessivos dos navios foram todos morrendo, foram assassinados, houve problemas vários, morreram de doença e outros foram mortos, de facto, de uma forma dramática num massacre que houve em Cebu. Eles tiveram de abandonar o navio porque já não tinham tripulantes, já estava tudo desesperado e os capitães iam sucessivamente morrendo. E depois, a certa altura, já não havia ninguém para substituir os capitães que iam morrendo e os pilotos e não sei o quê. Então teve de ser o Sebastião de Elcano. E ele depois, desesperado, disse: eu não vou pelo Pacífico, eu vou, mas é contra as ordens do Carlos V. Carlos V tinha dito: não podem vir pelo Índico, isso é português. Mas ele desesperado: eu quero, mas é safar-me, desculpa a expressão. Exato, e foi literalmente isso. Lado, e depois veio pelo sul do Índico, porque aí não havia portugueses. Se ele fosse mais a norte, os portugueses apanhavam-no e prendiam-no. Sim. Quando ocorrem aqueles motins, sobretudo aquele motim principal, Magalhães toma medidas como... Enfim, acho que é fácil admitir que ele teria sempre de tomar medidas drásticas naquele momento, mas são medidas como, enfim, não é atípico de coisas que aconteceram naquela altura que nos chocam bastante, não é? Que ele basicamente tortura-os, quer dizer, faz-lhes coisas, quer dizer, de uma violência que nós diríamos extrema. E aqui coloca-se outra questão difícil, que é, descontando o fator do tempo, o que é que sobra dali? Sobra um Magalhães que não era mais violento ou mais sádico, diríamos, do que a norma naquela altura? Ou era alguém que era mais duro do que teria sido outro comandante naquela situação? Não, eu acho que ele não foi muito duro, porque verdadeiramente ele só mandou executar um dos capitães, porque o outro foi precisamente morto pelo responsável pela justiça do Magalhães, que um dos capitães revoltosos foi morto. O outro foi condenado por julgamento e o Cartagena ficou abandonado. Portanto, morreram 3. Sim, mas ele torturou mais gente. Há pessoas que dizem que ele torturou, mas de facto se torturou. Não há testemunhos, porque houve uns espanhóis que vieram na nau Santo António que disseram que ele tinha torturado algumas pessoas. E o Pigafetta, o que é que diz? O Pigafetta não diz nada. Como é evidente, o Fernão Magalhães não faz mal a ninguém. Ele mesmo, esse episódio da revolta, ele quase que nem fala nele. Ele quase que nem... E diz, conta a história um bocadinho mal, porque a gente conhece por outras fontes. Aquilo foi uma história assim um bocado branqueada, mas houve mesmo assim depoimentos a julgar que é que eles tinham feito, a revolta, como é que foi. E então só um deles é que foi executado, o outro foi morto durante a luta pelo Espinosa, foi o tal Espinosa que era o principal, que tentou vir pelo Pacífico e não conseguiu. Esse Espinosa é que matou um dos capitães, houve umas lutas terríveis nessa altura, foi um executado, foi morto, e depois o Cartagena, como era muito importante, o Magalhães não quis executar, deixou-o abandonado no puerto de São Julián, com o frade, ficaram lá os dois. Na prática foi o mesmo que se ele matado. Exato, foi só por dizer que não o mataram, porque ele era muito importante, e ele disse: olha, pode ser que sobreviva aí com os nativos, com os patagões, ficou lá com os patagões, que eram homens enormes que viviam lá selvagens, quer dizer, com um grau os gigantes, como eles diziam. Os gigantes, que eram um grau de civilização muito limitado, podia ser que eles se tivessem safado, mas nunca mais se ouviu falar neles. E depois também havia uma grande diferença face aos os nativos dos vários sítios, que eles raptavam com maior à vontade. De novo, provavelmente isto não era diferente. Não, aqui não houve problemas de maior, porque eles raptaram alguns patagões que queriam levar para mostrarem depois ao rei, ao Carlos V, para mostrarem uns homens que nunca ninguém tinha visto, que eram muito altos e tal. E ele depois prendeu 4, mas acabaram por morrer os 4 no caminho, mas não os mataram. Mas mas era uma indiferença, quer dizer, retirar essas pessoas da terra delas contra a vontade. Para eles, aliás, alguns deles mataram até um espanhol que os queria prender. Um espanhol foi morto pelos patagões. E depois prenderam 4 que foram morrendo na viagem, que até foram bem tratados, mas morreram porque não se adaptaram à comida e ao frio e tal. Eles estavam habituados ao frio, mas não ao Estreito de Magalhães. Um morreu no Estreito de Magalhães, o outro morreu no regresso na Santo António, que morreram naturalmente, pronto. Mas, por exemplo, no Brasil, eles foram muito bem recebidos no Rio de Janeiro. Nas Filipinas, eles também, até o problema
da morte do Fernão Magalhães, eles conviveram muito bem com os filipinos, deram-se muito bem, mesmo só em Guam é que, na ilha que chamavam a Ilha dos Ladrões, é que eles começaram a ser assaltados, e depois o Fernão Magalhães mandou, porque roubaram-lhe um batel do navio, ele teve de lá ir buscar o batel. O batel é um barco, um barco pequeno, onde eles iam para a terra, nos batéis, os barcos a remos, não é? E então, aí ainda tive de lutar com alguns, matou 6 ou 7 da Ilha dos Ladrões, porque eles nem sequer percebiam as armas dos europeus, houve ali um desentendimento, mas foram poucos comparado com só na Ilha de Cebu, quando morreram, eles massacraram depois da morte do Magalhães. Pois, era mesmo aí que eu queria ir, porque com isto tudo já aludimos várias vezes a isso, mas ainda não falámos à morte de Magalhães. A morte é bastante misteriosa, não é? Mas para percebermos o contexto em que ela ocorre, ele naquele momento já tinha percebido, sobretudo pelos cálculos do San Martín, já tinha percebido que as Molucas ficavam do lado português. Ou seja, ele já tinha percebido que o mote, a premissa, se quisermos, da viagem dele era falsa. Nós sabemos isso, vocês conseguimos dizer isso com segurança? Conseguimos dizer. Porque ele ainda não tinha chegado às Molucas, não é? Já estava perto. Não, estava perto, estava há poucos dias das Molucas, portanto 4 ou 5 dias ele podia lá chegar e tinha tempo para isso. Mas repare, ele desde que chega no dia 16 de março de 1521 às Filipinas, ele tem de se reabastecer, porque de facto faltava-lhe arroz, faltava-lhe mantimentos, frescos, eles estavam a morrer, basicamente, não é? Estavam a morrer, não tinham fruta, mas chegam lá e começam logo a abastecer-se de água fresca, cocos, fruta, sobretudo arroz, que era o que eles precisavam, animais, que eles tinham lá muitos animais. Nas Filipinas havia muitos alimentos, não havia, eram especiarias, eles ainda pensaram que havia ouro, mas não havia também realmente muito ouro. Seja como for, o drama que existe aqui é que o Fernão Magalhães, mal eles chegam, o San Martín e o tal piloto grego, não é? Que é o homem-chave no meio disto tudo. E que manteve o registro, não é? Manteve o registro, e ele diz, bom, isto é dos portugueses, porque ele sabia que as Filipinas, eles sabiam a latitude e sabiam mais ou menos também determinar a longitude. Daí que o Francisco Alba, o grego, disse que, bem, passámos 9 graus. E então, como passámos os 9 graus, nós podemos ultrapassar a parte espanhola, já passaram. E então ele perdeu aí a confiança. Mas repare que, porque é que ele está 43 dias ali e não sai dali? Quando ele devia ir para sul, não é? Portanto, ele devia ir, mas não foi. Não foi porque estaria desesperado. Teve desesperado, porque ele viu, ele até podia dizer, estou aqui para apanhar o ouro. Ele até proibiu os homens, o pouco ouro que ali havia, de fazer negócio. E viu que ali não havia especiarias. Então o que é que ele queria? Ele, aparentemente, queria cristianizar o rei do Cebu. E cristianizou. E depois queria controlar aquilo. Do ponto de vista dele, pelo menos. Não é? Pois, aquilo deve ter sido uma cristianização muito pela rama. E provavelmente desapareceu logo. Do ponto de vista deles, não havia problema de acumular deuses, não é? Eles queriam a vantagem de ter o apoio dos castelhanos, dos europeus, não é? Porque o rei de Cebu queria o apoio para ser o rei das Filipinas. Mas Cebu já era do lado português? Ou ainda era do lado espanhol? Era do lado português, mas eles não sabiam. Quer dizer, o Fernão Magalhães já saberia que era, mas o Fernão Magalhães tinha direito a ficar com ilhas que descobrisse. E então ele disse, mesmo que fosse do lado português? Bom, que a questão é essa, não é? Se calhar ele achava que estava do lado... Ainda aí é tal dúvida, se ele achava que estava do lado espanhol, mas na dúvida, como aquilo era muito longe, ele devia, isto vai ser meu, e por outro lado queria que aquilo obedecesse tudo ao Carlos V. Não, exatamente, ele podia estar à procura, se ele achasse que aquilo estava do lado espanhol ainda... Mesmo que já se tivesse apercebido que as Molucas não estavam, ele podia estar à procura de um estado tributário para o Carlos V e poder levar de volta alguma coisa, embora diferente daquilo que... Era aí que ele ficou ali parado, e depois queria que toda a gente obedecesse ao rei de Cebu, porque o rei de Cebu obedecia prestou vassalagem ao Carlos V. Só que, entretanto, houve lá um reizinho pequeno da ilha de Mactam que não obedeceu. E o Fernão Magalhães, num excesso de confiança, disse, eu vou obrigar este indivíduo a obedecer ao rei de Cebu e ao rei de Castela, o imperador Carlos V. Por extensão ao Carlos V. Exatamente, eu disse, eu chego lá com 40 homens e venço-os, e eles obedecem ao Carlos V e ao rei de Cebu e tal. Só que eles foram 40 e tal contra 1.500 ou 2.000 nativos, e portanto aí há uma coisa, como é que um homem com a experiência militar, com o conhecimento, com a observação, ele para lá, só para desembarcar, eles nem conseguiram desembarcar com os batéis porque a água
eu estive lá nessa zona de Mactá, estive lá mesmo, e a pessoa não consegue, um batel não consegue ir à praia. Eles quando saem do batel e vão para a ilha, eles têm de ir com água pela cintura. Que é o que o Pigafetta descreve. Exatamente, E eles então, para já, não tinham o apoio dos batéis, porque eles levavam artilharia nos batéis, levavam canhões. E então não sequer podiam disparar os canhões contra os nativos, os tais 2.000 ou 1.500 que lá estavam, e então eles ficaram só a disparar, levavam 13 espingardas, e eles pensavam, com 13 espingardas a gente dá cabo dos nativos todos. Só que a pólvora acabou, e eles foram constantemente alvo de disparos dos nativos, e aí o Fernão Magalhães diz-se, isso foi, ele era um excesso de confiança, ele pensou se calhar que eram demasiado primitivos, também é duvidoso, porque ele já estava lá há 43 dias, já sabia que os nativos tinham armas que não eram tão atrasadas como isso, tinha armas de metal e tudo, portanto não eram tão atrasados como isso, mas há pessoas que dizem que ele teve uma espécie de suicídio. Eu digo que não é suicídio porque ele era muito católico e não se ia suicidar, parece exagerado, mas estava desesperado, ele estava desesperado porque, eu tenho sempre esta argumentação de que é que ele teve lá a fazer 43 dias, quando aquilo não havia riqueza, só para convertê-lo, só para dominar. Ele tinha obrigação, e aliás o Carlos V tinha dito, você vai diretamente às Molucas para fazer negócio, só depois é que pode ir descobrir outras ilhas, porque ele escreveu uma carta estipulando, para já ele deu ordens que o Fernão Magalhães não podia desembarcar nem podia combater com os nativos, e ele desobedeceu. Portanto, a seguir não foi logo diretamente às Molucas, para as especiarias, desobedeceu. Portanto, ele desobedeceu constantemente, já estava, digamos, num nível em que se desorientou completamente, e os capitães e os outros, pronto, obedeciam, nem discutiam. Aliás, eles discutiram, o Pigafetta e outros disseram, você não pode ir combatê-los, não vale a pena, é um risco, você é o capitão mor. Não, eu sou um herói. Então, não. Ele era um messias, ele era um bocado, ele tinha um bocado, estava assim já um bocado lunático, e já devia estar um bocado messiânico, ele era assim uma espécie do Salvador de Cristo, e portanto eu é que venho aqui impor o cristianismo e venho dominar isto tudo, mas foi terrível, terrível. Há uma hipótese que eu nunca vi considerada, mas que não me parece completamente descabida, que é, tendo em conta as condições em que eles fizeram a viagem, era bem possível que ele tivesse com um déficit, enfim, de vários tipos, na verdade, de nutrientes e de minerais básicos que pudessem tê-lo posto num estado mental que não seria o estado dele normal. Ou seja, isto parece de certa forma exagerado, não é? Porque estamos aqui a fazer uma inferência muito grande, mas depois daquela viagem não é absurdo que uma viagem naquelas condições, altere o estado mental da pessoa e a ponha a fazer coisas que não faria noutra situação. Sim, quer dizer, isso poderá ter sido um fator a agravar a situação. Porque claro que ele não teve a privação, provavelmente o resto da tripulação, sim, mas ainda assim... alguns alimentos, mas eles realmente hoje conseguimos ver com muita dificuldade como é que eles conseguiam ser, mas eles estavam dispostos a fazer todos os sacrifícios e comiam pouca coisa e com animais e por a alimentação eles conseguiram, depois de se reabastecer. Agora a minha grande dúvida é, eles tinham reabastecido, estiveram naquelas ilhas todas, isso é bom. Pois, porque já lá estava há 40 dias a restabelecer-se. 40 dias a reabastecer, portanto, é muito tempo. Ele já tinha apanhado arroz numa das outras ilhas, e ali também, e animais e tudo. Ele ali tinha já a capacidade de regressar à sua viagem. A sua viagem era às Molucas, as Filipinas, e sabe porque é que eles foram às Filipinas? Foi também um bocado porque eles tiveram de se desviar da rota, porque eles quando deixam o Chile, eles chegam ao Equador, e o Fernão Magalhães sabia que as Molucas estavam no Equador. Portanto, o Fernão Magalhães devia ir pelo Equador, era tudo direitinho. Eles sabiam onde é que estava o Equador era aquele, e ele direitinho iam lá ter. Mas ele teve de desviar-se 10, 13 graus para cima, que era uma distânciazinha boa, e então, por causa do vento, porque no Equador não havia vento, então eles estiveram lá meio parados a certa altura, não foi? Estiveram um bocado parados, e então foram à procura do vento. Os portugueses e os exploradores andavam sempre à procura do vento. O vento estava mais a norte, e então eles, em vez de ir pelo Equador direitos às Molucas, tiveram de ir mais a 13 e apanharam umas ilhas que estavam em cima das Molucas, que eram as Filipinas, que ninguém sabia que havia, mas que realmente também não interessava, porque realmente o único interesse que havia era as Molucas, não interessava mais nada. Só que ele depois percebeu que as Molucas estavam do lado português. Exatamente, percebeu que estavam do lado português, e ele soube, enquanto esteve lá nas Filipinas, ele soube onde é que estavam as Molucas. Lá os nativos sabiam, das Filipinas sabiam onde é que estavam as Molucas, e disseram-lhe onde é que estavam as Molucas. E ele devia ter ido logo para as Molucas, mas não foi. Porquê? Porque realmente, por um lado, terá percebido que as Molucas estavam
estavam no lado português. Pronto, se ele chegasse lá às Molucas e tivessem lá os portugueses, entrava em luta com os portugueses e os portugueses diziam, não, você não consegue mostrar que isso é espanhol, portanto isto é português. E como os portugueses diziam. E então ele tinha falhado o cálculo, falhou tudo, desesperado, pronto, foi uma espécie de suicídio desesperado, mas não é bem suicídio, não se pode dizer. Ele teria um plano qualquer, só que é difícil de desvendar qual era o plano. Verdadeiramente o plano era tornar aquela zona das Filipinas obediente ao imperador. Mas a verdade é que ele desviou-se do plano. O plano era ir às Molucas, ponto final. Ele tinha uma ordem. Não, eu digo, o plano A, se quisermos, era ir às Molucas. E talvez ele não tivesse um plano B de origem. Não, o plano mas ficou ali parado. Ou seja, o que eu quero dizer é, na cabeça dele, a partir do momento em que o plano A falhou, ele na cabeça dele devia ter algum propósito, só que é difícil de deslindar. Criar uma alternativa que era criar ali um senhorio do imperador e dele próprio e já não conseguia sair dali, porque ainda por cima havia a possibilidade de haver por ali algures ouro, ele queria consolidar o poder dos europeus, mas não conseguiu, portanto aquilo foi tudo falhado no fim, foi um desespero. E aliás, te reparo que depois os sobreviventes da Armada andaram ali uns 6 ou 7 meses. Era isso que eu ia perguntar, ou seja, é uma coisa de depois dele morrer eles andam meio à deriva, não é? Completamente, aquilo, eles ficaram, não sabiam muito bem o que é que haviam de fazer, porque eles sabiam que indo para Sula conseguiam chegar às Molucas, mas eles ainda foram ao Bornéu, andaram a assaltar navios, andaram por ali completamente perdidos. E estavam em território português, salvo seja, não é? Que eles já sabiam. Mas eles aí já estavam um bocado desesperados, mas eles acabaram por ir às Molucas, apesar de tudo, devem ter pensado, bom, temos de lá ir de uma maneira ou outra, vamos arriscar a ver se não há portugueses, porque também falhou por pouco, os portugueses estavam quase a chegar. Foi? O Dom Manuel mandou o António de Brito e o irmão, o Jorge de Brito, a persegui-los. Só quando eles chegaram às Molucas, os espanhóis já tinham fugido. Depois apanharam o tal outro, o Espinosa, que foi obrigado a regressar, e entretanto o Elcano tinha acabado de escapar, há 3 meses tinha acabado de escapar. Não era isso que eu ia dizer. Portanto, depois da morte de Magalhães, eles andam perdidos. Quem é que está a capitanear? É o Espinosa. O Espinosa, exatamente. Mas andam ali meio perdidos e até se nota uma certa desordem nas coisas que eles fazem. Sim, absolutamente. E capturam mais os indígenas. Exatamente, e vão ao Bornéu e depois têm de fugir do Bornéu. Eles andam ali meio perdidos, não é? Exato. E depois acabam por decidir regressar e fazer aquela divisão, que já fomos aludindo ao longo desta conversa, em que o Elcano vai por Ocidente pelo lado português e o Espinosa pelo outro lado. Pelo Pacífico. E aí, pronto. E o Espinosa depois é capturado, não é? É capturado porque desiste, não consegue atravessar, falhou por um mês de não conseguiu apanhar o vento. E o Elcano vai pelo outro lado e consegue escapar. Não, e a viagem do Elcano, enfim, não sei, como ele lá está, era uma personagem menor, é difícil dizer. A pessoa tem uma certa tendência para dizer que ele não teve um grande mérito na viagem. Mas eles tiveram de fazer uma viagem, já nas condições em que eles estavam, né? Já depois de 2 anos e tal, depois, eles tiveram de fazer a viagem, como estavam em território português, sem tocar terra. Nada, foi terrível. Repare bem que eles vão a Timor, não é? De Timor, depois vêm por baixo, até chegar ao Cabo da Boa Esperança, sempre muito a sul, só a comer arroz, sem parar, porque não tinham também apoios, também ali não havia ilha nenhuma para dar apoio. Vão até ao Cabo da Boa Esperança, depois do Cabo da Boa Esperança vão a Cabo Verde, param em Cabo Verde para ver se conseguem. E arriscaram, não é? Arriscaram, era português, os portugueses começaram a desconfiar até que teria havido um traidor da Armada que também seria um português que teria dado a entender aos portugueses que eles vinham das Molucas, e então prenderam alguns, os outros conseguiram escapar, o Sebastião de Elcano conseguiu escapar com os outros 17. E ele escapou sem chegar a ir à terra, ou seja, essa paragem em Cabo Verde não serviu para nada. Eles conseguiram reabastecer de alguma forma. Segundo o Pigafetta, ainda teria havido uns 3 batéis que trouxeram alimentos de Cabo Verde para o navio. Okay. Mas depois, entretanto, parece que os espanhóis teriam comprado alimentos com cravinho, eles começaram a desconfiar, depois também um bocado nas vistas, de facto. O português também começou a dizer que afinal de contas eles vinham das Molucas, e então tentaram prender, e prenderam alguns que ficaram presos, só depois é que os portugueses deixaram ir de regressar à Espanha, e ele teve de escapar, senão era preso também o Sebastião de Elcano, porque ele estava tão desesperado que teve mesmo de parar, porque realmente fazer uma viagem de Timor até Cabo Verde sem nunca ter parado é obra, realmente temos de reconhecer. É incrível, foi incrível, mas foi por caminhos
já mais ou menos conhecidos, eles já tinham mapas daquela zona. Sim. Mas agora ele foi sempre escapando aos portugueses e escapou bem. Mas não, aí a dificuldade da viagem não era a travessia, mas era o facto de não poder ir à terra. Não poder ir à terra e comer só arroz durante não sei quantos meses. E já com 2 anos e tal que eles levavam, não é? Daí conseguimos imaginar, aliás, entretanto foram morrendo, só escaparam alguns, porque eram cerca de 60 e só chegaram... Qual foi a fase em que morreram mais? Foi essa? Foi essa viagem e foi nessa e no Espinosa, no Pacífico, foi nessa altura que morreram mais, e também os 20 e tal que foram massacrados no Cebu, no tal banquete que o rei de Cebu, depois de ter percebido que o Fernando Magalhães estava morto. Não falámos disso, é verdade. Esse é um episódio altamente dramático, porque o Fernando Magalhães morreu com mais 5 homens na Batalha de Mactama, os outros ficaram feridos, ele conseguiu ainda, os outros escaparam, mas passado poucos dias, quando eles estavam em Cebu, eles ainda estavam a pensar que o rei de Cebu era cristão, era amigo e não sei o quê, e convidou-os para um banquete, despedida e tal, e entretanto... foi o Henrique, o escravo do Fernando Magalhães. O Henrique foi maltratado pelo Duarte Barbosa, que considerava que ele era escravo, e ele dizia, não, eu agora sou liberto porque o Fernando Magalhães... E tinha razão. E tinha razão, porque ele no testamento tinha dito que ele era livre, e ele era livre. Mas o Duarte Barbosa, não, você é um escravo, não pode ser nada. E porque era a única língua, só ele é que falava com os nativos, que ele falava malaio. E então ele foi a primeira pessoa a fazer a circunnavigação, na verdade, não é? Costuma-se dizer isso. Costuma-se dizer isso, mas não foi bem. Para mim foi o Fernando Magalhães o primeiro, porque, repara, o Henrique, portanto, realmente teve um papel importante a partir do momento em que ele chegou às Filipinas e falam malaio, não sabiam falar filipino, falavam malaio, que era uma língua franca que havia ali naquele Oriente todo, desde Sumatra até às Filipinas, toda a gente falava malaio. E o único que falava malaio era o Henrique, que era escravo do Fernando Magalhães, que tinha-o comprado em Malaca, quando ele tinha estado lá em 1511, na conquista de Malaca. E esse Henrique, o Fernando Magalhães traz-lo para Lisboa, depois vai com ele para Sevilha, anda sempre com ele até chegar às Filipinas. O Henrique faltava-lhe fazer aquela parte que vai desde as Molucas até Malaca. Pois. Portanto, o Fernando Magalhães tinha feito essa parte. Portanto, o Fernando Magalhães, em 2 partes, primeiro com os portugueses de Lisboa até às Molucas, depois com os espanhóis desde Sevilha até às Filipinas, dá as 2 metades. Mais ou menos, porque também não chega às Molucas, não é? Não chega, mas as Molucas estão na mesma longitude. O problema é que as Molucas estão... Quem chega às Filipinas é como se tivesse chegado às Molucas. As Molucas estão a sul, o que interessa é a longitude. Quem está na longitude das Filipinas está na longitude das Molucas, e daí que ele tenha dado de 2 metades de forma indireta. O único que deu a volta direta foi o Sebastião Elcano. E o Henrique faltou-lhe fazer aquele pedaço que ele não tinha feito entre Malaca e as Molucas. Enfim, no fim da viagem, com os que sobreviveram, o Pigafetta, a quem nós em grande medida devemos o relato da viagem, teve uma sorte gigantesca. Sim, ele conseguiu sobreviver, era um aventureiro e escritor, e ele escapou aos massacres. Se calhar também era poupado por não ter esse papel. Ele teve sorte, digamos que, pronto, ele e outros 17 tiveram sorte, escaparam, porque tinham mais resistência, conseguiram, tiveram sorte, literalmente, porque os outros foram morrendo com doenças, com falta de alimentos tinham todos. Mas eu ia perguntar como é que era a distribuição dos alimentos, ou seja, que lógica que era seguida? Era uma lógica, diríamos, democrática ou igualitária, de estamos todos no mesmo e, portanto, é tudo igual para todos? Ou havia uma situação de privilégio? Sei lá, o Magalhães chegou a passar fome? Aparentemente. Ou ele teve sempre a mesa cheia? Aparentemente ele teria resistido melhor. Portanto, digamos que os capitães, os mestres e os pilotos tinham, digamos, um reforço. Eram os únicos que tinham quartos pequeninos, não é? Pois, eu ia perguntar isso. Havia quartos no meio daquilo? Havia para o piloto e para os mestres. Para o capitão tinha uma sala onde podia tratar dos mapas e das viagens, e eles tinham uma alimentação um bocadinho melhor, mas quem tratava do abastecimento era o escrivão. O escrivão é que repartia quantos é que tinham de comer. E quando havia, portanto, limitação de alimentos, aí praticamente eu acho que todos tinham ração de água e de alimentos controlada. Penso que aí nessa altura, quando havia momentos de desespero, mas geralmente o capitão levava sempre uma botica para se tratar e mais alimentos doces e coisas assim melhores. Tinham um bocadinho de privilégio, mas não muito. E o Fernando Magalhães deve ter partilhado os sacrifícios com todos. Penso que foi igualitário dentro do possível, mesmo com algumas situações melhores. Então o Pigafetta é que fazia a afetação da comida? Não, ele não era escrivão, ele era um extranumerário. Ele
não tinha uma função oficial, porque havia uma série de... Não era suposto ser o escrivão, não? Não, ele não era escrivão. Aquilo era uma hierarquia que ia desde o capitão até ao grumete e aos pajens e os pilotos e os marinheiros. Aquilo tinha tudo uma hierarquia e depois cada um recebia de acordo com a hierarquia. O piloto recebia mais, o mestre também. Depois havia os barbeiros, havia os artilheiros, havia os que recebiam menos, eram os pajens e os grumetes. E depois havia os marinheiros. E, portanto, aquilo tinha toda uma hierarquia, mas isso era para os salários. Para a alimentação, no essencial, não deveria ser muito diferente uma dos outros, porque eles tinham o mesmo tipo de alimentos, que era carne salgada, peixe salgado, os tais biscoitos duros, e o vinho e a água. Pronto, o problema era maior a água. O vinho geralmente aguentava-se mais. Era por isso que eles levavam vinho. Era isso. Não, aliás, isso aparece no documentário. Eles levavam uma média... Para a viagem que estava prevista para 2 anos, 1 litro por dia por pessoa. Era. Que é extraordinário. 1 litro por dia. Eles tinham mais vinho que água. Sim. O vinho era água, no fundo, se a pessoa fizesse 1 litro de água, até parecia pouco. E era um alimento, ao fim e ao cabo. O vinho alimentava, não é? Sim, nessa altura. Portanto, era também o reforço. Por acaso, é curioso, porque olhando em retrospectiva, tendo em conta as provações porque eles passaram ao longo da viagem, não deixa de ser espantoso. Houve os motins, mas nunca houve... pelo menos aparentemente, conflitos a bordo por causa da comida, por exemplo. Quer dizer, mortes na disputa por comida. Não. É extraordinário, não é? Nunca chegou... Não houve canibalismo, não sei se isso existiu alguma vez. Também, se calhar, apesar de tudo, não chegaram a esse extremo, não é? Mas... Não, nunca houve problemas nenhuns em termos de justiça. Ou teria havido um ponto ou outro de um conflito, mas nunca ficou. Mas não deixa de ser incrível, registado. Não é? Porque são dezenas de pessoas dentro de uma casca de nós, com recursos a ordem e a disciplina eram muito rigorosas. Sim. Enfim, olha, vamos terminar, que a conversa já vai longa. Acho que conseguimos uma certa proeza de cobrir esta viagem toda. Acho que falámos de quase tudo, fomos falando dos pontos essenciais, acho que dissemos tudo o que havia para dizer, dentro do possível. Claro que haveria muito mais. Pois, exato, mas o essencial acho que... E conseguimos, enfim, seguir com alguma ordem, sim, acho que sim. Desde a gênese da ideia até o mais importante, até ao final da viagem. Como é que ela aparece e depois, enfim, como ela acabou por não resultar bem, portanto, daí que, ao fim e ao cabo, houve 2 voltas ao mundo, digamos assim. Houve aquela direta que ficou famosa, de Sebastião de Elcano, conseguiu acabar a viagem, e o Magalhães, que conseguiu perceber a dimensão da Terra. Quando ele chega às Filipinas, já era conhecida a outra metade, os portugueses já conheciam perfeitamente a metade que vai desde o Brasil até às Molucas, depois só faltava conhecer a outra parte, e portanto os outros 20.000 quilómetros que o Fernando Magalhães descobriu, portanto ficou tudo descoberto com o Magalhães. Foi o primeiro homem a ter o conhecimento da Terra tal como ela era. Isso é o que acho que é a grande mensagem que devemos passar. Sim. E enfim, eu acho que é relativamente consensual que foi a viagem mais extraordinária da história. Sem dúvida nenhuma. Sem menorizar a do Colombo e de vasta gama, mas do ponto de vista da viagem foi a mais incrível. E completou as duas. Ao fim e ao cabo, o Colombo tinha ido para o Ocidente, o Vasta Gama tinha ido para o Oriente, e ele conseguiu ir por Ocidente para o Oriente e conseguiu dar a volta toda. Conseguiu dominar o conhecimento da Terra. Sim. E ilustra aquele período, que é um período de facto muito interessante, em que Portugal e Castela estavam, enfim, no auge dos descobrimentos, naquela combinação de ciência e técnica de navegação sem dúvida. Quer dizer, que era uma coisa que o século antes seria quase inimaginável, mas as pessoas não se afastavam da costa propriamente. Sim, foi os portugueses que tiveram a ousadia, depois os espanhóis os castelhanos começam a fazer a viagem do Cristóvão Colombo. E eu reparo que, de facto, o que é mais significativo no meio disto tudo é que os espanhóis só iam para as Américas, quer dizer, porque não conseguiam passar das Américas, não é? E, portanto, começaram a explorar a América toda, exceto o Brasil. Os portugueses não, os portugueses iam desde o Brasil até à China e às Molucas. Portanto, digamos que os portugueses tinham uma dimensão do conhecimento e das viagens e técnicas e eventos e cartografavam tudo. Os espanhóis só se concentravam numa pequena parte do mundo, que é grande, a América, não é? E sobretudo a América Central. Claro, mas nessa fase, Sul. Sobretudo, nessa fase foi a partir de foi uma pena do depois Colombo, porque os espanhóis nunca tinham feito descobrimentos antes do Colombo. Sim. Foi o Colombo que abriu o caminho para os descobrimentos espanhóis. Os portugueses já tinham, desde os Gilianos em 1434, que andavam a explorar a África toda e depois a Ásia toda. Eram conhecimentos diferentes, mas completaram-se os portugueses e espanhóis. Havia uma rivalidade literal e acentuada entre portugueses e espanhóis. Cada um não podia
podia sair do seu território. Sim, daí o Tratado de Tordesilhas e a intervenção do Papa. Foi cumprido e às vezes havia litígios, como foi o caso das Molucas, foi o caso, sim. Que os espanhóis continuavam a dizer que era deles porque o Sebastião de Elcano não queria dar o braço a torcer para não dizer que não tinha cumprido as ordens do Carlos V. Carlos V disse que tinham de provar e não provaram. Nós não dissemos uma coisa para terminar, é que quando o Elcano chega à Espanha, embora ele tenha descoberto que as Molucas estavam do lado português, acontece naquilo que nós hoje em dia chamaríamos uma operação de spin, há logo uma alteração do enquadramento da viagem, não é? Que deixa de ser a viagem às Molucas e passa a ser a viagem de circunnavegação. Ou seja, isso é logo, essa inversão ocorre logo no momento em que ele chega, não é uma coisa do século XX. É o que torna famosa a viagem, porque as Molucas acabou por ser secundário, embora de facto o Sebastião de Elcano tenha feito depois batota, que continuava a dizer que as Molucas eram espanholas, até que depois houve negociações e acabou por se reconhecer que as Molucas eram portuguesas. Sim. Mas os portugueses tiveram de pagar para que os espanhóis desistissem, até porque os espanhóis, como disse há pouco, e o mais importante, é que os espanhóis não conseguiam voltar para trás. E eles nunca mais fizeram a viagem pelo Índico, nunca mais fizeram. A viagem do Sebastião de Elcano nunca mais foi feita, porque eles nunca mais vieram. Eles tentavam voltar para trás e não conseguiam. Sim. Só, como disse, em 1573 só depois é que perceberam que era em agosto que deviam. Em agosto tinham de ir lá ao nível do Japão e depois é que conseguiam vir. Mas as viagens dependiam muito das condições climatéricas e os portugueses e os espanhóis foram percebendo, não é? Portanto, o segredo dos descobrimentos está no tempo. Escolher o tempo, a duração do tempo e do vento, as condições climatéricas, águas, exato, da alimentação e da resistência. Portanto. E para terminar, rapidamente, sei que tem um livro grande para recomendar. Sim, é um clássico. Que encaixa bem aqui neste no Sim, porque estamos a falar nos descobrimentos em geral e terminando com o Fernando Magalhães desses descobrimentos, que é o livro do Damião Pérez, A História dos Descobrimentos, que é um dos clássicos e é um livro cuja versão corrigida e aumentada foi de 1960 e que continua a ser um dos livros mais rigorosos. É evidente que há muitas coisas mais atualizadas, mas a verdade é que em termos de conjunto, toda a história dos descobrimentos todos analisados ao pormenor, continua a ser a melhor obra que eu recomendo a leitura, embora de facto há edições relativamente recentes, 1983, acho que houve uma nova edição e mesmo não sei se alguma posterior. É um livro que eu aconselho os interessados em conhecer os pormenores das viagens dos descobrimentos. Tem no livro de Damião Pérez, A História dos Descobrimentos, o melhor exemplar. E é provavelmente justificar a advertência de que não é propriamente um livro de divulgação. Não é. É um livro erudito, com muitas notas, discute tudo, discute os pormenores. Académico, é mesmo académico, mas quem queira aprofundar é melhor. Porque depois do resto, enfim, há bastantes livros sobre os descobrimentos. Damião Pérez. O nome que se perdeu, Damião, por acaso? Caiu em desuso, um bocadinho, não é? O Damião, pois realmente havia o Damião de Góis e o Damião Pérez, mas depois agora já não se usa muito. Não conheço nenhum Damião. Não, também, pois é um nome marcado. Fica a sugestão para os ouvintes que estejam prestes a ser pais ou mães. Voltar ao Damião. E um certo revivalismo. Portanto, pois, pode ser, é um nome bonito. Não acho é um nome bonito. Já tinha o Damião de Góis, que é o nome de um grande humanista também. Sim. O Damião de Góis é uma grande personagem, por acaso. Justificava um episódio também. Sem dúvida. Era muito pouco conhecido. E é um grande humanista, talvez um dos maiores humanistas. Sim. Nós tivemos grandes humanistas. O Damião de Góis, João de Barros, eram humanistas do melhor que havia na Europa. Ponto final. E ele tinha uma escala europeia, o Damião de Góis. Ele andou mesmo na Europa. Fazer um episódio sobre ele. Acho que sim, merece. Bom, terminamos com o Damião. Zé Manel, obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.